O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Sargento Pablo Pérez. Ele é policial militar no estado do Rio de Janeiro há mais de 12 anos. Faz parte do Batalhão de Choque e tem uma história inspiradora, você não pode perder. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia aqui no Rio de Janeiro. Hoje vamos falar com Pablo Pérez, que é policial militar aqui do Rio. Mas antes, você que deseja ser policial um dia, você sabe que tem um concurso concorrido para passar e você precisa se preparar com os melhores. Então, se você está procurando um cursinho online top para você estudar, vá na descrição do vídeo que você vai ver os cursinhos que a gente indica para você se preparar para o seu concurso, beleza? Então não perde tempo, vai lá na descrição do vídeo. Agora vamos começar aqui com o Pablo. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Muito obrigado Beleza? pela presença aqui no Nossa, Café com a honra. Polícia. Você é policial militar aqui, qual o seu... Como é que é? Não é cargo, agora me A graduação. tua graduação hoje. Então, hoje eu sou terceiro sargento da Polícia Terceiro Militar. sargento da Polícia Militar. Isso. Quanto tempo você está na PM aqui no Rio? Então, eu tô em um total de 12 anos e 8 meses, para ser mais preciso. Você tem quantos anos? Tenho 38. 38. Entrou ali com uns 26. Já entrei por já aí. não tão imaturo assim. Não tem mais. É bom, é uma idade boa, acho, para entrar na polícia, né? Sim. Mas por que tu quis entrar? O que tu fazia antes, né? E Sim, por que a sim. polícia? Então vamos lá, cara. A história é um pouco comprida, mas é muito legal porque a gente precisa trazer um pouco do que a gente viveu para também conseguir formar um pouco dessa geração. Então, a história começa... Eu era militar da aeronáutica e aí na família nunca teve ninguém formado nem no ensino médio. E aí um dia um primo entrou para a aeronáutica e eu falei, eu quero ser militar da aeronáutica. E aí entrei, isso em 2003. E aí passando o tempo, lança o filme Tropa de Elite ali em meados de 2017. E aí não tem jeito, eu acho que todo jovem militar naquela época sonhava em desempenhar aquela função. Sonhava em vencer aquilo que parecia ser invencível, né? Sonhava em vencer a si próprio. E eu falo que a maior dificuldade do ser humano é vencer a si próprio todo dia. Então passa em 2007, e aí aquela ânsia, o primeiro concurso da polícia, eu fui lá, fiz o concurso, passo entre os primeiros 100 aprovados. E aí aquele conflito, né? Fala em casa, e aí vai entrar na polícia, não vai entrar na polícia. O meu pai deslumbra isso, a minha mãe completamente contra. Resumo de tudo. Comecei todo o trâmite da polícia. Isso em 2007. Quando chegou no primeiro exame ali, entre os 100 primeiros, ali na primeira fila de exames, foram 50 lá, foram avaliados no exame antropométrico, né? Peso e altura. E aí eu fui lá na segunda linha, se é avaliado, aí resumo, reprovado. Por quê? Por quê? Então, a polícia, naquela época, o edital era de 1,68 de altura. E aí tu fala, mas caraca, tem 1,68? E eu fui lá e na medição, na aferição, deu 1,67. E aí tu fala, caraca, reprovado por causa de 1 centímetro. E tu fica naquela, mas o que isso difere no serviço policial militar? Que 1 centímetro vai fazer diferença? Tu usa coturno? Não vai fazer diferença alguma. Mas era um parâmetro, era aquilo que regia. Tudo bem, saí dali frustrado, falei, caraca, não deu. Muitas pessoas, não é pra ser, e aquilo continuava ardendo dentro do coração, né? E aí vinham alguns, coloca na justiça que vai dar certo. Eu comecei a procurar alguns casos na justiça e eu vi alguma jurisprudência de alguns militares que saíam direto das Forças Armadas, iam para lá e não tinha problema nenhum. Eu falei, vou colocar na justiça. Só que nesse inteirinho, ia colocar na justiça, aí abre o concurso de 2008. Falei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer de novo. E aí, o edital previa isso também? Para fazer outro concurso? Previa a altura também, esse novo concurso? Previa, tudo previa altura. Igual. E eu falei, vou fazer de novo. Vou fazer de novo e tu E fala, vou crescer nesse período. Pra quê? Eu falei, tem 1 centímetro, né? Eu falei, 1 centímetro e eu já era... O que eu faço? Eu já era professor de educação física nessa época. Uhum. Eu falei, vou alongar. Vou alongar para os dias do exame antropométrico. A gente sabe da compressão de vértebra, né? Falei, pro dia do exame antropométrico, 1 centímetro. Sei o quê. Aí, beleza, fui lá em 2018, eu fiz tudo de novo. E aí fui lá, passei entre os 100 primeiros de novo. E aí o concurso concorrido pra caramba. E aí passei, chegou lá no exame antropométrico, já cheguei já naquela. E aí, não deu de novo. Tá zoando, Aí tu fala, caraca, tu é muito louco. Tu não adiantou o alongamento?
Não adiantou. E aí deu 167,3. Ah, adiantou 3, 3 milímetros. Mais um pouquinho. E aí eu falei, beleza, tranquilo, frustrado de novo. E só que era uma época que a polícia estava passando por uma reformulação, né? A tropa estava em defasagem. 2009 acontece o quê? Outro concurso. E vai lá eu, outro concurso. E vamos embora. E aí fiz outro concurso. Aconteceu o quê? Mesma coisa, irmão. Porra, Paulo, caraca, Eu mano. falava, irmão, não é possível. Eu conversando Não com é Deus. possível o negócio. Conversando com Deus, aí não é possível, não é possível. Aí, beleza. E aí, é bem nesse ritmo. Na quarta vai. Chegou na quarta, 2010. Só que o que acontece em 2010? 2010, por muitas ações da justiça em relação à altura, 2010, o edital ele muda. Não posso te dizer se foi exatamente por isso, mas o edital muda e passa de 168 para o sexo masculino para 165. Aí eu falei, agora vai dar. Mas fui também cheio de medo já. E aí eu falei, não, agora dá, resumo. 2010 passei, o concurso foi em novembro de 2010, em janeiro de 2011, estava eu matriculado na primeira turma da polícia desse concurso, né? Eu falei, cara... E aí a gente vê que, às vezes a gente fica pensando, né, o que é ser insistente ou persistente? E aí você coloca algo no teu coração e fala assim, cara, eu estou sendo insistente em tudo aquilo que não arde no meu coração, não transparece em um nível de evolução. Mas agora persistir em algo, tu acredita? Então vai. Acredita, vai. Se você está no propósito, está seguindo princípios, acredita, vai porque vai dar certo. Então essa foi a minha entrada, né? E assim eu entro na polícia lá em 2011. Cara, tu foi muito persistente. 4 concursos seguidos, cara. 4 concursos seguidos. Pra mesma coisa, isso. E aí eu sei um pouco da tua história. Tu estudou lá 60 dias. E eu falo, tipo, posso te garantir. 4 concursos seguidos e eu não fiquei debulhado em livros. E eu peguei ali, o edital é esse. Então, foquei ali 20, 30 dias e vambora. 30 dias e vambora. Bem focado. Bem focado. Eu só vivia, só respirava isso. É que é um erro de muita gente, às vezes, querer estudar demais. Na época que eu estava fazendo mentoria, eu falava isso. O pessoal, às vezes, quer estudar demais, que acha que isso aí vai adiantar para a prova. Não, cara. Na prova, você não tem que ser doutor em nada. Você tem que saber escolher a alternativa correta. É só isso. Então, não precisa ser doutor em nada. Então, você pegou o edital do ladinho, olhou a matéria, tem que estudar isso. Tá fora disso? Não tá no edital, nem estudo. Pum. Eu ignoro. Ignora, é isso que tem que fazer. Exatamente. Eu acho não, né? É uma certeza. Tudo aquilo que você coloca foco expande. Então eu coloquei foco nele, não, é isso. E expandiu, e virou. E aí acontece assim, 2009, eu tô saindo da aeronáutica, né? Só que fala, pô, mas e aí, tu não fazia nada, nunca pensou em fazer nada? Não, eu já era professor de educação física, já dava aula de personal trainer, eu já praticava jiu-jitsu, tava ali pra só pegar minha faixa preta. E aí, cara, tu não fazia nada? Não, eu tinha uma academia arrendada no meu nome. Eu tinha um arrendamento, só que eu falei, cara, eu larguei tudo isso. Eu peguei e falei assim, não dá mais, na academia no subúrbio do Rio de Janeiro. Não dá mais, entreguei o arrendamento. E aí entro para a polícia para receber 1/3 daquilo que eu recebia quando eu estava na aeronáutica e também conciliando com a academia. Você fala assim, é muita loucura. Eu falei, exatamente. Foi só porque eu aspirava, respirava a polícia. Aquilo vibrava no teu coração Respirava de uma a polícia. forma que era aquilo ou nada. Né? Era aquilo ou nada. Era aquilo ou nada. Já não existia mais outra alternativa. Ah, vai sair da FAB, da aeronáutica e vai fazer o quê? Ah, vai continuar na academia? Não, eu quero ser policial militar. Eu quero ser policial militar porque eu vejo que ali existe algo que vibra o meu dom. Existe algo que vai me direcionar para aquilo que eu nasci para fazer. E como é que foi o primeiro dia na formação? Lá você toca o hino, também tem aquela sugação toda. Como é que foi a tua emoção naquele momento? Cara, eu posso falar que para alguns ali foi assustador, mas eu já vinha da carreira militar, né? Já vinha do momento de 6 anos. E aí, aquela suga e bobeirada, né? E aí, tudo aquilo para mim era de menos. Chegava no primeiro dia, ali quase 500 pessoas, 490 aproximadamente a minha turma. Dividiram em pelotões e aquilo vem para cá, vai para lá, e junta todo mundo. Resumo, perguntam quem eram os militares, e a gente vai e se manifesta porque estava na nossa ficha. E eu viro o xerife do meu pelotão, xerife do 6º pelotão. E até algo hilário, que toda vez colocava o pelotão em sentido, né? Aí dava a voz de comando, atenção, 6º sentido. Aí tu notava aquele filme, aí todo mundo começava a meio que querer rir. Mas foi muito, cara, muito legal, porque a gente começou a reunir pessoas de tudo quanto é lugar. Mas eu olhava e falava assim, cara, é isso.
E aí, vai, paga 10. Aí tudo bem. Esse, tudo bem. Esse, tudo bem. Tava sempre tudo bem. Por quê? Porque eu tava ali realizando um sonho. E aí não importa se a formação duraria 1 mês ou 10 meses, como foi. Para mim não importava. Eu estava querendo viver aquilo e estava realizando o sonho. Primeiro dia era como se eu estivesse consumando tudo aquilo que eu já estava lutando durante 4 anos. Lembra? 4 reprovações lá, 3 reprovações para uma aprovação. E aí eu vejo, cara, como as pessoas elas desistem fácil dos seus objetivos hoje. Porque sempre vai ter sempre um obstáculo na vida. Mas se tu para no primeiro obstáculo, tu tá ali entregando de bandeja tudo aquilo que você lutou. Então foi muito surreal. Entra no Cefap, todo mundo lá, informa, e aí vem um tenente, e esse tenente hoje, ele tá aí quase major, e esse tenente subia numa árvore, ele ficava escondido toda vez que a gente entrava de madrugada no Cefap. E aí todo mundo entrando, e aluno só corre, né? Aluno só corre, aluno só tem que correr. Aí todo mundo entrando e escondido na árvore. Ele gritava, bora aí! Todo mundo se desesperava e saía correndo. Do nada ele, literalmente, ele abria um bueiro, se enfiava no bueiro. Daqui a pouco ele saía de dentro do bueiro, Tenente Sérgio, e, bora aí! E aquela azucrinação. Mas foi muito legal, Cauã. Eu acho divertido essa azucrinação, essa Sim. suga inicial. Eu acho muito mais. E necessário também. Eu, em alguns momentos ali, né, enquanto xerife de pelotão, depois de xerife de turma, tem um camarada que era o xerife geral de turma, depois eu substituí a ele, o Piton, o camarada é Operações Especiais lá na Bahia hoje. O camarada é excepcional, camarada padrão. E a gente achava aquilo muito maneiro. Por quê? Porque pra gente era muito tranquilo. E aí, tudo que se falava lá no recrutamento, né, um dia vocês vão sentir falta disso aqui. Isso aqui é a parte mais legal da formação. E exatamente, a parte mais legal. Depois acabou, formou, aí a chave vira, é outra coisa. A vida muda. É porque eu acho que na época de formação você tem um pouco mais de espírito de grupo, porque tu tem muita gente junto ao mesmo tempo, todo dia junto, então você pega, realmente cria uma família ali. Às vezes você, no dia a dia do seu trabalho, você às vezes troca de batalhão ou de viatura que você está trabalhando, né, de guarnição, e às vezes você tem colegas, só que é turno diferente, você mal cruza com o cara, então não fica aquela coisa tão junta com o quanto é na formação, né? Cara, eu falo que foram 10 meses, na minha turma tem 10 pelotões, foram 10 meses. E eu posso te falar que das 490 pessoas aproximadamente, eu conheço todas. De conhecer, de falar e de olhar e, cara, tu é da minha turma. Ainda semana passada, eu caminhando, e eu encontrei um camarada, eu falei, cara, tu é da minha turma, não é? Eu falei, cara, sou. Eu falei, cara, como é que tu lembrou? Eu falei, cara, essa coisa de guardar a fisionomia, tu fala assim, cara, foi muito bom. Porque tu via pessoas, cara, tu via mães que largaram a sua família para ser policial militar. Pais que largaram seus filhos para ser policial militar. Também tu via jovens ali, 19 anos, saindo direto, entrando na maioridade, já entrando na polícia, porque a idade mínima era 18 anos. E aí tu via tudo isso e tu falava, caraca, que coisa excepcional. E acaba que a gente se ajuda mesmo, como família. Acaba que pega carona um com o outro, resolve um com o outro e divide o pouco que a gente tem um com o outro para que tudo, no final, dê um resultado legal, a gente consiga ajudar um outro. Na formação tem algum dia estilo curso operacional que você passa madruga em algum lugar? Então, na nossa formação, eu não sei, hoje eu não tenho como te afirmar como acontece hoje no Cefap. Na tua? Na minha formação, cara, a gente teve algumas coisas muito legais. A gente teve um estágiozinho de sobrevivência dentro do Cefap, num lugar chamado Cidadela. A Cidadela é uma simulação de uma comunidade cenográfica onde tem os treinamentos. A gente passou por alguns treinamentos ali, né, de incursão, e aí passamos por um momento de, teoricamente, uma suposta camuflagem. Cara, algumas características dessas a gente conseguiu passar durante o curso. Isso é muito legal. E a prática do tiro, tudo isso. A gente tem que entender que era uma transição da polícia, né? Era a segunda ou terceira formação que a polícia estava sendo formada para atender nas comunidades pacificadas, né? Então era a teoria de uma polícia pacificadora. Então a gente viveu isso na íntegra, viveu uma transição completamente diferente. Uma polícia operacional para uma polícia pacificadora. Só que dentro do nosso cotidiano, nós tínhamos instrução com GAN, Grupamento Aéreo Marítimo,
E aí teve a instrução na piscina de suposto mergulho, a gente teve instrução com o BOP, nós tivemos instrução com o próprio batalhão de choque. E aí tudo, a gente passou por essas atividades e viu, cara, como funcionava cada uma delas. E aí é nesse momento, cara, que é aquele policial que decide engrenar para a área operacional, né? Operacional especializada, que aí o teu coração acelera e fala assim, é para isso. É para isso. É o que tu sempre quis, É né? o que tu sempre quis. Bem Tu natural. passa por um momento, tem um treinamento, e tu passa por um momento lá, cara, você precisa treinar a ativação da pistola eletrostática, né? A taser. Aí tu fala assim, caraca, aí tu toma aquele negócio. Tu fala, funciona. Como é que é tomar uma taser? Te falo que tu perde totalmente, eu não sei se você já passou por esse treinamento. Já. E aí tu sabe como é que é. Quando aqueles dados, eles impactam na gente, né? Ou são clipados, né, na gente. Tu tenta reagir e tu não consegue nem falar. E eu te falo que o material incapacitante, cara, ele é muito útil para a atividade policial militar. E a gente fica depois pensando, né? Na verdade não é depois, no momento a gente fica pensando, para que eu tô passando por isso? Por que eu tô sentindo isso? E aí tu percebe que, primeiro que aquele material funciona. Segundo, você percebe como aplicar aquela técnica. E terceiro, é muito ruim. Sabe exatamente o que o cara tá Muito. tá sentindo quando tu aplica nele, no caso. Muito ruim. Aí tu fala, cara, funciona de verdade. Isso te dá confiança para usar o material. Porque tu fala assim, pô, vou fazer o disparo do dardo. Pô, mas isso não funciona com todo mundo? Funciona. Mas você já usou muito? Já. No trabalho, em serviço? Já porque, como nós fomos direcionados para a Polícia Pacificadora no primeiro momento, né? Trabalhamos em comunidade, então, qual era a instrução a ser feita? Como é até hoje, né? É o escalonamento da força. Então, vai desde a presença policial, aí vem a verbalização. Depois da verbalização, os materiais com menor potencial ofensivo. E aí a taser é um deles. E aí você já precisou. Imagina você ter que conter, dado o momento que você faz a prisão de um meliante ali, praticando atividade ilícita e toda uma comunidade vem em cima de você e não pode, e você a gente consegue ver esse cenário acontecer cotidianamente. E a gente fazia o uso da taser. Claro, com toda a diligência, a gente fazia o uso e funciona. Sabe? Funciona na íntegra. Assim como os outros materiais. Mas aparecem uns machão assim, que acha que não vai dar Aparece. nada. Aparece, né? Porque imagina, olha só. Lembra lá a história lá no início? Pô, um policial com 1,67 ali de altura. Pô, baixinho pra estatura brasileira. Baixinho. Aí olha, pô, magrinho. Pô, dá nada. Aí o cara vai começar. E aí não sabe que esse policial também tem um treinamento de arte marcial. E também aprende isso no Cefap, que é o método de defesa policial militar. Tu aprende isso lá na escola. E aí esse policial tem esse treinamento. Esse policial ali sabe escalonar a sua força. Ele sabe se posturar. E sabe ali verbalizar de tal forma que ele entenda que se ele começar a evoluir, a coisa também começa a evoluir pro lado dele, sempre vai ter alguém. Mas Você já surpreendeu alguém que achou que ia se dar bem em cima de ti? Já. Ou tu, graças ao teu conhecimento de arte marcial, conseguiu... Tem alguma mais Já, marcante cara, aí pra contar? a gente toda hora passa por essas provas, né? Enquanto serviço operacional, toda hora passa por essas provas. Já tive momentos em ter que imobilizar o cidadão ali, porque o cara achou que ia partir para cima do policial. Isso ainda na comunidade pacificadora, antes de ingressar no batalhão de choque. Passei naquele momento ali, a gente efetuou a prisão, e a gente cismou que ia crescer em cima da guarnição. E aí, imagina, uma guarnição de policiais, teoricamente, com pouca experiência, né? Nós tínhamos ali um ano e alguma coisa de polícia, e aí falou, como é tratado, né? Era tratado antigamente, né? O seu uniforme era diferente, os UPPs não fazem nada, eles não são polícias, eles são policiais, são os UPPs. E aí, beleza, quando o camarada foi para cima do colega que estava dando a voz de prisão, ele foi para cima de imediato. Coloquei para o chão, fiz a queda, entrei no double leg, fiz a queda dele no chão, usei toda a técnica para imobilização, algemamos e levamos. Isso sem colocar a guarnição em risco, sem colocar o nosso material, a nossa arma de fogo em exposição. Porque se o policial ele consegue se colocar ali presencialmente, ele consegue usar a sua técnica, ele consegue agir da forma que tem que agir, os riscos eles diminuem muito. Principalmente quando a gente tem todo esse respaldo para poder agir dessa forma. Só no Gil. Só no Gil. E aí, no Gil são Tu treinava já antes de entrar pra PM? Já. Jiu-jitsu? Já, eu treino jiu-jitsu desde quando eu tinha 16 anos. Tenho Faixa 38. preta, então.
Faixa preta eu tenho 7 anos de faixa preta. 7 anos. Então quando eu entro na polícia eu ainda não sou faixa preta, né? Quando eu entro na polícia eu tô ali na transição, tô pegando a transição para pegar a faixa marrom ali, roxa marrom. Mas já tava campeonato direto. Sempre fui muito ativo em relação ao esporte. Então entra na polícia com aquela experiência do jiu-jitsu, aí tem a técnica de defesa policial militar, e aí tu começa a juntar todo quebra-cabeça, né, na construção do cidadão. E tu fala, pô, agora... Cara, deve ser muito bom tu ver um malandro achando que vai se dar bem pra cima de ti, e tu lá e conseguir na técnica imobilizar o cara. Você consegue massa, na técnica, cara. E também no controle emocional, né, cara? Tem que saber que você ali é o policial, você ali não é o lutador, você ali também não é a pessoa que está entrando em conflito. Você é o policial resguardando a tua guarnição, fazendo cumprir a lei e fazendo da melhor forma possível. E aí eu acho que todo o serviço que a gente é direcionado a fazer, sim, todo serviço que você é direcionado a fazer, você consegue executar a tua missão com o menor risco possível, se sente realizado. Seja na imobilização de um cidadão, ou seja na orientação de um outro cidadão, seja no resgate de alguém, fazer um parto que seja, salvar uma vítima de trânsito, ou operar na comunidade lá, no confronto, tá abrigado, progredir ponto a ponto, chegar lá no final, no objetivo final, e aí você tem, conseguiu o objetivo, e eliminou pessoas que estavam ali em confronto, tu consegue dirimir tudo isso, assim, pô, fui para casa com o dever realizado. E aí tu fala assim, hoje saí para vencer. E eu acho que é isso que o policial tem que colocar na cabeça. Você saiu da formação e foi para uma UPP direto. Fui para uma UPP qual? Direto. Assim que saímos da formação, a minha turma ela ficou no pátio e foi designado, começou a ser designado pelos UPPs. E aí a que se falava para a nossa turma era que nós iríamos inaugurar algumas UPPs, dentre elas tinha Mangueira, tinha Tuiuti, tinha o Complexo do Alemão, que ainda não estava ali com a Polícia Pacificadora, já tinha sido tomado, já havia tomado do Complexo do Alemão, mas ainda não havia feito as bases. Então, eu falei, pô, então vou para uma delas. E aí, para surpresa, não, eu sou designado para ir para uma UPP que já estava em operação, UPP da Cidade de Deus. E aí, chega na Cidade de Deus, aí beleza, sou policial, primeiro dia de serviço. E aí, já vou até me antecipar, primeiro dia de serviço, falo assim, cara, vou desenvolver uma atividade sobrenatural, porque é aquela vibração que sai. Aí eu sou colocado na ronda escolar. Aí a gente fala, cara, a ronda escolar não faz nada. Aí por incrível que pareça, cara, na ronda escolar, na minha segunda semana de serviço, eu tinha feito 2 serviços anteriores, meu terceiro serviço. Na ronda escolar, a gente escutou um chamado de um carro sendo roubado. E o carro tinha entrado na comunidade. E a gente avistou esse carro. A gente estava passando na ronda escolar, o carro passou pela gente. Nós fomos atrás desse carro, para surpresa nossa, os indivíduos começam a efetuar disparos contra a nossa guarnição. E a gente, para fazer cessar a injusta agressão, usamos 2 meios, fizemos os disparos. Resumo, os meliantes acabam entrando numa rua que não ia ter saída, porque eles não eram da comunidade, e abandonaram e saíram pelos Estados Bandeirantes, lá atrás da Cidade de Deus. Aí saíram, eles correram e a gente tentou, não conseguimos. Para nossa surpresa, a gente, recuperamos um carro roubado. Quando nós abrimos a mala, o dono do carro estava ali sequestrado. Caraca, mano. E aí a gente, caraca. E disparo para um lado e graças a Deus nenhum disparo pegou no dono do veículo. Ele estava no porta-malas? Ele estava no porta-malas e segundo ele falou que os elementos estavam levando ele para ser executado. Era um empresário, tinha uma empresa ali nos arredores da Barra. E ele falando que eles já tinham feito um sequestro relâmpago. E que como ele não tinha mais nada a oferecer, iam executá-lo. E a gente conseguiu fazer cessar esse momento. E aí ficou naquela discussão, e quase que pega o disparo e quase que não pega. Resumo, nenhum disparo pegou nele. O cara agradeceu até hoje. Caramba. E a partir dali, da ronda escolar, eu passei para o outro setor, que era o setor mais operacional da... O cara devia estar desesperado já ali, né? O cara estava desesperado. Só que ele próprio declara, ele falou, os caras começaram a atirar em vocês, eu tava com medo deles te acertarem. A gente não, mesmo? fica tranquilo. E aí conseguimos salvá-lo. E cara, isso foi pra gente gratificante. O cara tá preocupado com vocês ali, o cara... O cara tá preocupado com a gente. Isso foi muito gratificante porque, cara, tu vê que é um cidadão de bem, tava tendo o seu bem ali roubado. Sim. E poderia ter a sua vida cerceada se a gente ali, no momento de atenção policial, percebesse que era o carro. Conseguimos tentar fazer o cerco, os imediantes se rebadiram, mas... Soma final. Pegou algum tiro no carro? Pegaram alguns tiros no carro.
Cara, é coisa E de eu lembro Deus, até né, hoje, velho? pegou um tiro no retrovisor do carro, pegou um tiro, o próximo para-choque na mala, e esse tiro perfurou a mala. E como ele estava na mala, mas o disparo não pegou nele, o projétil não pegou nele. E um outro projetil em cima, perto do teto do carro. Coisa de Deus, isso aí. É, Não Deus, era hora dele, velho. Deus ele colocou a mão e falou assim, ó, a polícia hoje vai te salvar. Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. Cara, imagina que esse é o melhor sentimento que o policial pode ter, salvar uma vida. Ah, né? é. Calma, eu posso te falar. Todo serviço que eu saía para fazer, se a gente conseguisse cumprir o serviço, né? A nossa meta é sempre essa, né? Você sai para tirar o seu serviço, mas tem alguém te esperando. Então, só você ir, tirar o seu serviço e voltar para sua casa vivo, cara, cumprir a missão. Mas você vai, volta para sua casa vivo e você ainda consegue somar com alguém, consegue somar para a sociedade, consegue salvar alguém, tu fala assim, hoje eu ganhei. Ganhei porque cumpri minha missão e voltei para aqueles que me amam. E exatamente eu acho que esse é o sentimento que fica latendo dentro da gente. É, e tu volta pra casa depois de um dia desses também e... Cara, eu acho que tu vai dormir feliz, salvei a vida de um cara inocente, cara. E aí, foi um primeiro momento na Polícia Militar, né? No inicinho. Minha primeira ocorrência meio que de vulto, aconteceu isso. Passa dali, eu fico algum tempo na UPP da Cidade de Deus e aí inaugurou o UPP da Mangueira. E aí alguns policiais selecionados e vai pra Mangueira, vai inaugurar a Mangueira. E aí foi o UPP que eu fiquei mais tempo. Fiquei ali 1 ano e alguma coisa. A comunidade da Mangueira, ela é tensa lá? Não, não Bastante conheço. tenso. Pelo menos nunca vi notícia. Não, a tipo. comunidade da Mangueira, atualmente quase não se tem notícia. Mas naquela época vivia uma tensão muito grande, porque uma comunidade tinha acabado de ser pacificada. Uma comunidade que fica ali na zona norte do Rio de Janeiro, muito próximo ao centro, e uma comunidade muito política, né? Comunidade que tinha um viés muito político. Porque a gente vê candidatos que se levantaram aí, são conhecidos hoje, estão no cenário político ainda. E a gente olha ali, e o trabalho era um tanto quanto melindroso. Mas a gente entrava com o trabalho e entrava também com ação social. Na comunidade da Mangueira, mesmo na área operacional, eu consegui trabalhar um pouco tempo na área de esporte ali, iniciação futsal, iniciação à luta e tal. E esse projeto começou a tocar. Mas é uma comunidade um pouco difícil para o policial operar, porque é uma comunidade socialmente envolvida com todo o mecanismo da comunidade. Imagina que é cultural. A Mangueira tem uma cultura muito forte. E aí, quando tu vai patrulhar, tu não é bem visto. Tu olha assim, a comunidade já te olha meio diferente. Mas foi um tempo muito bom de aprendizado. Como é que você lida com a comunidade, com a população, que às vezes eles não estão ativamente ali praticando crime, mas não gostam da presença de vocês. Como você faz para reverter isso? Tem o que fazer ou você simplesmente... Então, eu acredito, cara, que todo mundo tem uma oportunidade de mudança. Acho que todo mundo. Não existe aquela pessoa que nasceu e foi decretada, é isso porque nasceu ali. Não existe isso. Na minha concepção, acho que todo mundo é dono do seu próprio destino, sabe? Claro que Deus, ele rege a nossa vida, ele nos dá o livre-arbítrio. E você é dono da sua... E quando chega numa comunidade como essa, a gente vai fazendo todo o serviço da forma mais profissional possível. Você é o mais educado possível. O cidadão é bom dia, o cidadão, se ele respondeu, tudo bem, que bom. E se ele não respondeu, tudo bem também. É cabeça de gelo. E aí tu dá bom dia, deu boa tarde. Dado momento você era recebido, assim, pelos mais anciãos, né? E aí você é recebido e falava, e num dado momento pelos mais jovens, às vezes nem tanto. E a gente não tinha esse problema. Então, eu acho que é isso. Tem como mudar a receptividade? Tem. Seja educado, faça o seu serviço, cumpra o que está previsto. Cumpriu. Se te recebeu, e aí, ótimo. Se não te recebeu, você está fazendo só o teu serviço. E aí a gente conseguiu, até num dado momento, reverter alguns pontos. É claro que a gente sabe que o processo de pacificação no passado teve um modus operandi e foi se deteriorando com o tempo. E aí, claro, por estratégias políticas que não cabe a gente na área operacional, mas que respinga também na área operacional. E a gente vai fazendo isso. Sim. Fala com o cidadão, recebeu bem, ótimo. Eu acho que é exatamente isso. Cada um tem o tratamento que merece. Como assim? Se você tratou bem, se eu te dei bom dia, você atribuiu bom dia, a nossa receptividade ela é a mesma. Agora, se eu te dou bom dia, você não fala nada, eu já estou no meu ponto e tudo bem. E a gente vai tocando.
Acontece, né? Acontece. Tem gente que aconteceu alguma coisa, a gente bate com a polícia mesmo, às vezes tomou uma abordagem aí, ou, Sim, todo mundo ou tem uma história ouviu uma pregressa. história ruim e acaba... Mas, enfim, a gente tá ali pra... Eu não posso mais falar com o policial, né? Mas o policial tá ali pra proteger a todos, né? Mesmo Não, esse cara que exatamente. não te deu bom dia o dia que ele precisar. Se ele precisar, eu vou estar ali e vou estar tá. sendo policial. Se quem não me respondeu bom dia no dia seguinte está passando por uma dificuldade, seja ela operacional, ou seja ela do cunho social que a gente consiga atender de alguma forma, vai ser atendido. Ele é cidadão como qualquer outro. Não há essa acepção. Não há o que hoje talvez é muito mediado, né? Ah, porque tratou assim porque não era na Zona Sul. Eu acho que todo mundo tem que ser tratado do mesmo jeito. Eu acho que como aquela pessoa recebe o tratamento e como ela devolve isso, é que vai determinar como vai acontecer dali para frente. Se eu te dei bom dia e você me retribuiu com bom dia, eu não tenho porquê levantar o meu tom de voz para você. Agora, se eu te dei bom dia, você levanta o tom de voz para mim, você xinga, começa a ofender a minha atividade, o tratamento ele vai sendo mudado. Sim. Você já chegou a sentir medo? Ah, todo mundo Trabalho, sente. Todo mundo sente. Eu posso te falar que o medo ele mantém vivo. O medo ele tem dois fatores importantes. O medo ele te mantém vivo, mas também tem um porém, o medo também pode te congelar. E é isso que a gente, enquanto policial, né, e principalmente na área de policiamento especializado, a gente não pode deixar o medo paralisar. Cara, existem policiais muito bons em todos os frontes, de batalhões operacionais, de batalhões convencionais, nos serviços, em todos os frontes de policiamento. Mas o medo vai existir. É o medo que vai te fazer voltar para casa. É o medo que vai pegar e falar assim, cara, será que esse trajeto aqui é o trajeto que você deve seguir? Será que a progressão por aqui é segura? É o que te faz ter o pensamento, não o pensamento de travar e falar assim, ah, eu tô com medo, não vou mais progredir. Não, eu tô, mas vamos lá, vamos progredir ponto a ponto. Isso vai fazer você progredir. Eu acho que aquela pessoa, cara, aquele policial que fala assim, não, eu não tenho medo, eu sou super-herói, eu não tenho como testificar sobre ele, mas eu não vejo como viver a vida sem medo. Para aprender a andar, você teve medo. Para ir para a escola a primeira vez sozinho, você teve medo. Então, o medo está presente na vida do ser humano. E o que difere, então, um ser humano de um outro? É fato, é como você trata o medo. O medo ele não te paralisa, mas o medo ele tem um fator determinante para te fazer crescer. Porque toda vez que você rompe o medo, você vai para um patamar acima. E assim te leva. Quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente consegue encarar. Sim. Depois consegue, pô, é bom demais, cara. Você estava com medo, encarou aquele obstáculo, tu fala assim, cara, não era nada. E aí tu ganha uma força e fala assim, posso mais do que isso. Consigo. Primeira vez patrulhando, tu acha que um policial não teve medo? Primeira vez que eu entrei na comunidade, eu falei, cara, e agora? Porque enquanto você estava lá na escola, tu conhecia todo mundo. Agora você está no patrulhamento com polícias que você está vendo ali pela primeira vez. E agora? Você sabe da tua capacidade, mas e o teu colega? E aí você tem que confiar. A confiança é determinante na patrulha. E aí você tem que romper o medo. E assim a gente vai. Cara, e funciona. Te garanto que funciona. Sim. Por exemplo, essa ocorrência que tu contou do cara ali que você salvou o empresário, e você vai para casa, você fala para sua família essas coisas ou você deixa eles à parte? Então, no primeiro momento, eu acho que é uma grande dificuldade, eu acho que nossa, né? Porque tu fica vivendo aquela situação e nem sempre tu consegue transmitir tudo que você passa. Mas é claro que algumas coisas em relação àquilo que você passou, você consegue transferir. Mas eu te falo que é uma das dificuldades da vida policial, é você conseguir descarregar aquela carga de rotina que você teve. E eu acho que durante o começo da carreira, até a gente amadurecer em relação à carreira, tu carrega muito peso nas costas, né? E tu já escutou vários policiais falando, você está de serviço, você liga um botão. Liguei, estou de serviço. E aí quando você vai para casa, esse botão tem que ser desligado. Porque senão acontece como acontece no filme, né? Tá falando o que do meu trabalho? Sabe? E aí é exatamente isso que a gente tem que começar a pesar. Posso te falar que, acho que como a maioria dos policiais, também já errei de chegar em casa eu não descarreguei, não desacelerei. E aí vivi essa rotina do trabalho. Num dado momento, a família ela é fator principal e de grande suporte para isso. E aí imagina, na primeira ocorrência, um exemplo que a gente conseguiu salvar esse cidadão.
Pô, entre outras ocorrências. Imagina como fica a sua cabeça. Imagina no primeiro momento que você tem um confronto com o marginal da lei. E aí, nesse confronto, acontecem várias outras coisas. Aí tu fica com aquilo e aquilo te movimenta. Mas é exatamente isso. Eu acho que tu consegue passar, sim, algumas coisas que acontecem da tua rotina. É claro que tu não vai conseguir passar tudo, porque só você que está vivendo aquele momento. Tua família está ali te acompanhando, mas aquele momento é você, Deus e a tua patrulha. Eu acho que é isso. Sim. Acredito que talvez contar tudo para a família às vezes é preocupar de maneira desnecessária. Sim, imagina. Eu saindo de casa às 4 horas da manhã, quando estava operacionalmente ali atuando, saí de casa às 4 horas da manhã para a operação e não sabia qual era a comunidade que eu ia incursionar, isso já no batalhão de choque. Não sabia qual era a comunidade que eu ia incursionar. Eu sabia qual o tipo de serviço que iríamos fazer. E eu chego para minha esposa e falo assim, amor, eu vou operar em tal lugar, eu vou operar e vou fazer isso, isso e isso. Imagina a cabeça dela. A única coisa que a gente deixa tranquilizado é falar assim, amor, tô indo, dá um beijo nas crianças, dá um beijo na minha esposa, beijo nos meus 2 filhos. Assim, ó, papai volta. E é exatamente isso que a gente leva. Quando você entra na patrulha, ó, tô indo desempenhar uma missão, vou desempenhar da melhor forma possível. E todo mundo vai voltar para casa. E a patrulha toda vai voltar para casa. E é isso que a gente carrega. E aí, claro, cara, eu falo que quando você entra para a polícia militar, sua vida toda muda. A vida da sua família muda. Imagina como é que funciona. Vamos falar sobre isso. Você entrou para a PM, começa a andar armado na rua, enfim. Como é que foi essa tua adaptação de pessoa não policial para policial, andar na folga, armado com a família? Você mudou alguma coisa na sua rotina por causa disso? Sim, total. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito caseiro, né? Nunca gostei de muita aglomeração, nunca gostei de night, nunca gostei. Sou muito caseiro, então sempre tive minha vida, minha casa, e tinha minha igreja, sou evangélico e fui muito tranquilo. Mas mesmo assim ainda tive muita adaptação, porque é engraçado, mas eu escutei uma vez um policial, um veterano falar uma coisa e isso ficou no meu coração e é uma verdade e eu vou até repetir, não me apropriando da fala dele, mas vou repetir a mesma coisa. Quando um cidadão ele vai na padaria, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar pão. O policial não. Quando o policial vai para a padaria, ele chega na padaria, ele olha todo o ambiente, ele olhou, cara, tá tranquilo. Viu se o carro que está na porta da padaria está desligado. Viu se tem alguém esperando, viu se tem alguém lá atrás do caixa. Depois que ele faz todo esse monitoramento de toda a padaria, em questões de segundos até, ele fala assim, agora eu vou comprar meu pão. E aí quando vai comprar o pão, vai pedir no balcão, ele não vai ficar de costa para a entrada, vai ficar lá, formar lateral para a entrada. E aí são alguns posicionamentos que a gente muda. Hoje, eu vou no restaurante jantar com a minha esposa. Eu não sento próximo da entrada. Eu não sento de costa para a entrada. Eu sento de preferência de costa para a parede, de frente para todo o ambiente, tendo uma visão de pelo menos 180 graus. A gente vai adaptando. Hoje estou de carro com a minha família. E aí já sofri tentativa de assalto. Estou de carro. E aí falo, ó, o que acontecer, só faz o que eu peço. E já, desde a minha esposa aos meus 2 filhos, um de 8 e um de 5 anos, já sabem o que fazer se a gente passar por um sinistro desse. E aí você tem que adaptar a tua vida inteira. A vida do policial já passa que não é uma vida barata. E não é uma vida barata em relação à ostentação. Porque você não pode morar em qualquer lugar, não pode ter qualquer carro. Você não pode frequentar qualquer lugar. E aí você tem a sua rotina meio que cerceada. Só que você consegue adaptar isso. E quem nasceu para a polícia e vive para a polícia, você adapta isso, você fala assim, cara, tô vivendo. Não é um peso para você? Não, tipo, não é um peso. Não é um peso. Não posso andar na noite aí. Não, não é um peso. Ah, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir armado. Eu vou para a praia armado. Vou para a praia armado. Ah, você entra na água armado? Óbvio que não. Mas eu vou para a praia armado. Avisa minha esposa, ó, tá assim. E a gente vai tendo todas as precauções possíveis. Ah, então eu não posso, eu não vou para qualquer praia. Eu não vou para uma praia que tem uma aglomeração, não vou para praia que sofre, aqui no Rio de Janeiro, alguns arrastões na praia. Eu não vou para esse tipo de praia. Quais praias sofrem arrastões aqui? Ah, basicamente as praias aqui da Zona Sul, né? É? Copacabana, Sabia Ipanema. Tava tomando banho de mar ali agora. Pô. Já aproveita a dica, vai lá pro mar, vai sem nada. Sem nada. E aí vai o mais tranquilo possível, sem preocupação. Mas a gente vê, ainda há pouco vi um rios do amigo, até um salve para ele, Santo Sodré. E aí ele estava colocando um vídeo, nesse vídeo mostrou
um jovem, um meliante, falando, ó, hoje a gente vai fazer arrastão. E ele mostrando como é que é a atividade, senta do lado do banhista e faz, e pronto. E isso está sendo muito legalizado pela política pública que a gente vive hoje, né? Não pela política pública em relação ao ordenamento da polícia, mas a gente está vivendo no cenário. E aí, acontece. Então, eu adorava ir para Ipanema, lá pro Arpoador, pular da pedra, quando moleque. Adorava fazer isso. Adorava o pôr do sol no Arpoador. Já não faço. Não vou. Não vou sentar numa praia que as pessoas estão usando drogas ali de forma ilícita, mas que, em teoria, na concepção de alguns, não tem problema. Não vou expor meu filho a isso. Não vou expor minha família a isso. Então, para não arrumar esse atrito, imagina, tu tem que ir para a praia, tu tem que prender alguém. Então, para não ter que fazer isso, então, eu já não vou mais para aquele lugar. Então, eu procuro ir para um lugar que eu sei que eu vou ter menos riscos de colocar minha vida e minha família em risco. Exatamente assim. Cara, você falou que teve uma situação de folga. Como é que foi de tentar te assaltar? Então, já tentaram algumas vezes nas vias públicas. Foi mais de uma vez? Já. Vias públicas já tentaram. Então, é exatamente isso, cara, que o policial ele vive. O policial no Rio de Janeiro vai dirigir, ele não está preocupado com o trânsito. Está preocupado com o que está acontecendo com o trânsito. Parou lá na frente. Cara, o que está acontecendo? Vira e mexe, eu passei recentemente, eu estava acompanhando um amigo dirigindo, e aí a gente passou por um momento de um arrastão na linha amarela. E aí fecharam a linha amarela e falaram, diminui, vamos ver o que está acontecendo. E aí, resumo, os meninos fizeram um arrastão, a gente conseguiu passar. E aí eles abriram, né? Fizeram arrastão, não chegaram na gente, e aí assaltaram, pegaram os carros, sumiram. Resumo, passou. Certa vez eu saindo do meu condomínio para ir para a igreja, há muito tempo atrás, no meu início de carreira na polícia. Saindo com a minha mãe, com meu filho mais velho, neném, no colo da minha mãe, minha esposa em casa, fui para a igreja e vi um senhor sendo assaltado. E aí vi o senhor sendo assaltado, agente de agressão, os meliantes interromperam o assalto ali e o senhor estava de joelhos sendo executado. Um ano depois, a minha esposa pediu Uber, esse mesmo senhor foi pegar minha esposa no Uber e falou para minha esposa, quando for assim, você não espera aqui fora não, espera dentro do seu condomínio. Eu entro. Ela, mas por quê? E ele contou a história. Há um ano atrás eu ia morrer. Os bandidos estavam com a arma na minha cabeça. Do nada, vem um anjo de Deus, saiu um policial do nada, e ele não sabia quem tinha sido, de dentro do carro, e aí fez com que os indivíduos parassem em justa agressão. E aí usou os meios necessários, e a gente não precisa entrar em detalhe. Os indivíduos pararam em justa agressão, e ele falou assim, eu dou graças a Deus que esse policial salvou minha vida. E aí minha esposa começou a chorar dentro do carro, do Uber. E ele, tá chorando por quê, senhora? Ela, porque esse policial é meu marido. Ela sabia da história, tinha contado para ela. Ele tinha falado mais ou menos a data. E foi, como era um lugar pacato, foi o único evento que aconteceu. A meu marido, e o senhor começou a chorar também, o senhor Antônio. Começou a chorar. E aí você vê como é importante, cara, porque eu falo que você não é super-herói. O policial não é super-herói. Ele é um cidadão, é um ser humano que tem medo, tem dificuldade, tem problema, que sofre como qualquer outro. Mas quando você desempenha a tua função, você sabe que você é policial. Tô de folga. Você é policial. Isso fala mais alto na gente. Caramba, cara, esse do Uber, vocês chegaram a falar depois? Eu não cheguei a ter contato pessoal com ele. Só na hora ali? Só na hora. E aí, como os indivíduos largaram ele e invadiram no carro, e eu continuei com o meu carro até ver para onde os indivíduos foram e subiram numa comunidade. E aí, avisei uma patrulha que estava próxima, a patrulha foi efetuar. Eu falei, vou pro meu culto. Fiz o que eu fazer, vou pra minha igreja. Então ainda foi pro culto? Fui pra igreja, fui louvar o Senhor. Era um domingo, falei, eu vou pra igreja. Nem deu tempo dele ali te agradecer alguma coisa naquele momento? Naquele momento, não. Como eu olhei, ele estava bem. Ele só olhou pro carro, eu olhei para ele e saí. Eu não tive contato pessoal com ele. Os caras ajoelharam ele iam... Ajoelharam ele e estavam preparados, e colocaram ele em posição de execução. E aí tu fala assim, caraca. E aí tu vai ficar assim, mas isso é história de polícia. Não, aconteceu, vai lá. Tem a câmera lá da prefeitura da cidade. Agora é moda, todo mundo... Qualquer história que conta, todo mundo comenta Naldo. Não existe mais história agora. Acho que cada um tem a sua experiência. A gente não pode menosprezar de ninguém, né? E aí, cara... E foi pro culto orar depois. Foi pro culto orar, irmão. Foi pro culto viver minha vida. E é exatamente isso. Eu acho que... Eu falo acho porque ser generalista é um absurdo, né? Mas... Quando eu decido entrar pra polícia...
tu escuta vozes de todos os lados. A primeira voz que eu escutei, sabe qual foi? Foi a seguinte voz, falou assim, cara, você é crente. Você serve de Deus, não pode ser policial. Eu não recebi isso pra minha vida, sabe? Eu falei, não, aonde eu entrar eu tenho que ser luz. Aonde eu entrar... Quer atender aí? Não, não preciso não. Isso aqui é o meu sobrinho Tá. lá da polícia. Acabou de entrar na polícia agora. Aí tá ligando, daqui a pouco eu ligo. Ele é novinho ainda, vai esperar. Fechou, tem tempo pra esperar. E aí, cara, eu tenho certeza que todo lugar que nós entramos, tu entra pra fazer diferença. Então falava-se muito, mas policial é corrupto. Você vai entrar, você vai se corromper. Você vai entrar e acontecer isso e aquilo. E aí eu decidi levar algo pra minha vida, sabe? E foi muito difícil, mas durante todo o tempo da minha vida tentei fazer o mais protocolar possível, o mais certo possível. E hoje eu falo que a gente consegue ser a diferença. Jesus fala que nós seremos o sal da terra, a luz do mundo. Então o fato disso não é, eu sou crentalhão, não, não é isso. É o que você fizer. Hoje você faz um programa que está levando informação e audiência para todo mundo. Então você está fazendo a diferença onde você se propôs a fazer. Quanto policial, você fez a diferença, você se propôs a fazer. Exatamente isso que eu levo para a vida. E é isso. E fui lá, fui adorar o Senhor e foi maravilhoso, irmão. A tua fé em Deus é de família já ou você se converteu em algum momento? Como é que foi isso? Então, eu sou levado para a igreja quando eu tinha 6 anos de idade, pela minha tia. Não tinha pais cristãos, pelo contrário, a minha mãe seguia uma outra religião, uma matriz africana, segundo a minha avó. Meu pai não tinha nenhuma religião, mas eu fui com 6 anos de idade. E aí depois, a minha tia me levando e depois eu fui sozinho. Comecei sozinho. E aí, depois de um bom tempo, a minha mãe se converte, o meu pai se converte, a minha família se converte. Então, eu acho que, assim como a minha família, em toda ela, tá? Parte pai e parte mãe. Nunca teve ninguém que terminou o ensino médio. Eu fui o primeiro a terminar o ensino médio. Nunca teve ninguém que fez o ensino superior. Primeiro a fazer o ensino superior. Não tinha ninguém que tinha qualquer ligação religiosa e é praticante da fé. Então, eu sou o primeiro evangélico ali da minha família, pai, mãe e irmã. Sou o primeiro ali. Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que todo mundo tem um chamado. E eu decidi falar assim pro meu chamado. Quando eu tinha 6 anos, involuntariamente, meio que ali seguindo uma condução, mas depois abracei isso para minha vida inteira. E hoje posso te falar que eu não vivo outra coisa. Então, na minha vida, se perguntar assim, quem é o Pablo? O Pablo é o servo de Deus, esposo da Simone, pai do Noe e do Theo, pastor de uma igreja, policial militar. E aí as outras funções, eu acho que é exatamente essa. Você é pastor também? Sou pastor também. Sabia, cara? Que legal. Sou pastor. Quando que descobriu esse dom aí para pastorar? Então, eu dirijo igreja há algum tempo, né? Eu fui sagrado a pastor recentemente, mas já pastoreava igreja há uns 10 anos. E eu falo que não é você que escolhe, sabe? Eu não sei se foi você que escolheu ser policial. Eu não sei se foi você que escolheu montar o teu canal, não é você que escolhe. Talvez as pessoas que não são orientadas pela fé falam assim, a vida foi me levando. Deus, ele me levou para isso, ele me conduziu. E mesmo eu, em muitos momentos da minha vida, querendo falar, não está na hora disso aqui, não. E tentando viver a minha vida por outros meios, Deus, ele teve a misericórdia, ele colocou a mão e falou assim, não, é exatamente isso que eu quero que você faça. Porque se for falar de milagre aqui, irmão, se for falar de vivência espiritual, a gente vai passar a noite, sabe? Mas é exatamente isso. Quando houve um despertar, eu olhei para minha família, a gente estava com 2 filhos, o meu filho muito novinho, eu olhei, e aí minha família meio que balançando, muito estresse em relação ao trabalho, e eu procurava o refúgio do trabalho em outras coisas. Aí quando Deus, ele falou assim, cara, olha o que eu faço, olha a tua vida. Eu tenho um chamado contigo, a tua vida vai ser diferente. E aí eu dobrei o joelho, e aí veio a palavra de Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Até tenho ela tatuada aqui, né? Seja forte e corajoso. Eu olhei assim. E aí veio uma outra mensagem que fala para Abraão, sai da tua tenda, parentela da casa do teu pai, para um lugar que eu vou te mostrar. E eu comecei a ver o sobrenatural de Deus em toda a minha vida. E aí foi exatamente aí. E agora a gente está vivendo isso, vivendo promessa. Acho que é exatamente essa etapa. Eu acho muito legal isso.
Tu tem alguma... Acho que essa primeira do empresário foi bastante marcante, né? Mas alguma outra coisa vivida na tua profissão que Tem, você acha que foi mão de Deus também? tem. A do empresário, teve A do empresário, a do espera. Uber. Não, a do Uber foi outra. E a anterior, e lembra que eu falei contigo? Eu fui para a Cidade de Deus, da Cidade de Deus fui trabalhar na Mangueira. Trabalhei na Mangueira durante um ano e alguma coisa. Inaugura então o Complexo do Alemão. Aí o PP do Complexo do Alemão, Nova Brasília, o PP do Complexo do Alemão, a UPP do Adeus e a Baiana. E aí o que acontecia naquele momento? Eles pegavam os policiais que já tinham um pouco de vivência naquele cenário, e eles não queriam pegar policiais que estavam nos batalhões convencionais, porque não tinha passado por aquele treinamento de polícia pacificadora. Pegavam esses policiais que já tinham vivido nesse cenário e colocavam esses policiais com uma nova turma. Então eu fui direcionado para trabalhar na UPP da Nova Brasília. Aí fiquei lá no UPP da Nova Brasília. E aí passou um tempo e inaugurou o UPP do Morro do Adeus. Fui lá para o Morro do Adeus, Adeus e Baiana. Passou um tempo, eu sou chamado novamente para voltar para o UPP da Mangueira. Minha segunda passagem pelo UPP da Mangueira. Quando eu chego no UPP da Mangueira, trabalhando, beleza, mantendo a rotina. Só que eu volto para o UPP da Mangueira e já estava um outro cenário na comunidade. A comunidade já tinha mudado o cenário. A gente não tinha visto no primeira etapa que eu passei lá, você não via arma. Você via a droga vendendo um saquinho, quando via a polícia eles saíam correndo. Só que nesse segundo cenário, a comunidade já estava voltando a se armar. E a gente já estava começando a passar por alguns confrontos na comunidade. E aí eu lembro até hoje, no dia 4 de janeiro de 2014, 4 de janeiro de 2014, eu começo a patrulhar, a comunidade aspirando ainda o ano novo, né? Eu começo a patrulhar e nesse patrulha, eu falo assim, cara, eu tô sentindo que hoje a comunidade vai dar problema. Já senti, E aí Deus falou assim no meu coração, vai dar problema, vai dar problema. Falei eu era o mais antigo daquela guarnição, éramos divididos em subguarnições, e aí tava eu e mais 2 policiais. E aí na outra guarnição tava mais 3 policiais, e aí a gente só tinha pistola, não tinha nenhum armamento longo. E aí falou, cara, hoje vai dar problema, a gente vai ter que tomar cuidado. Tá, a gente vamos pegar um local e vamos ficar ali. E vamos esperar, e se acontecer algum conflito, a gente vai em direção ao conflito, senão a gente fica aqui protegido. Tá, aí chegou um momento e houve uma ordem, ó, vai ter que patrulhar, tem que adentrar as vielas. Tá bom, eu falei, ó, como no filme, eu falei, ó, hoje vai dar merda, vai dar problema. Começamos a patrulhar, e a gente saiu de um lado da comunidade chamada Buraco Quente, passamos por uma localidade chamada Três Tombos, e entre os Três Tombos e um lugar chamado Candelária, muito conhecido ali na Mangueira, tem um beco que é um cotovelo, um Y. E quando eu passo por esse cotovelo, tá passando uma tripa de marginais. E aí, nessa tripa de marginais, tinha passado um. E quando passa um, eu bati de frente com ele nessa distância. Entre você e eu. Caramba. Se esticar a mão, a gente toca a mão aqui. E mais ou menos nessa distância. E eu já progredindo com a pistola em punho. E aí, quando eu progredi, quando ele me viu, ele falou, caraca. Ele falou um palavrão, né? Ele, caraca. Quando ele falou, caraca, eu efetuei 4 disparos. Eu pum, 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 4 disparos. E comecei a ir pro beco para me brigar. E ele caiu, efetuando disparo. Daí eu então tomei um tiro no quadril. Então, tive um ferimento de PAF no quadril. Não senti na hora. Virei à esquerda para onde estava vindo. Eu não sabia, mas estava vindo os outros. Só que quando eles ouviram o disparo, eles correram. Em direção oposta, eu continuei fazendo disparo. Quando eu vi, acabou um carregador, substituí o carregador. Quando substituí o carregador, eu parei e me abriguei. Quando me abriguei, o muro chapiscado, eu ralei o braço. Quando eu ralei o braço assim, né, aquele uniforme azulzinho, né, dos bebês, quando eu olho aqui pro lado, uma mancha de sangue, eu falei, caramba, tomei um tiro. Aí chegou um colega, caraca, pegamos, fica tranquilo, pegamos ali. Eu falei, ó, recolhe a arma e vamos socorrer ele. Pegamos a arma, e aí eu guardei, acautelei a arma dele, porque a gente sabe, né, a comunidade é um pouco complicado. Se você não consegue, ali naquele momento, no confronto armado, recolher a arma, já que não tem como fazer a perícia no local, porque estava tendo ali um confronto armado, e aí você tira o indivíduo para recolher, você não recolhe a arma, daqui a pouco aquilo some. Uhum. Daqui a pouco vão falar, ó, não estava nem armado. Uhum. Recolhi a arma, cautelei, e aí vamos embora. Ele, não, vamos por aqui, estão ali. Eu falei, cara, não tem como. Ali estão, pelo menos eu vi 3 fuzis, não tem como. Os caras estão ali, eu fui baleado. Aí começou, caraca, eu falei, não, fica tranquilo, vamos sair andando, tá tranquilo. E eu saí andando, não senti nada naquele momento. Saímos andando, pegamos para socorrer, o indivíduo foi levado para o hospital, e ele entrou em óbito no dia seguinte, esse dia aí.
E eu fui para o hospital diretamente para o HCPM. E ali foi feita a ressonância em resumo. O projétil, ele entrou no meu quadril, pegou parte muscular, não pegou na parte óssea. Mas ele ficou a basicamente 1 centímetro de pegar na minha lombar e ficar paraplégico. E aí se tu falar que isso não foi mão de Deus, irmão, eu não sei o que foi. Caraca. Sabe? E ali, beleza. Foi uma minha ocorrência em 2014. Beleza. Só que eu sou medicado e aí, cara, a gente é muito louco. Porque eu poderia ter sido medicado, o projétil não foi tirado no momento, que eu não podia, tinha que esperar para não causar nenhuma complicação. Mas eu estava me sentindo bem, estava andando. O que acontece? Eu saio dali e falo assim, ó, me leva para a delegacia. Aí eu fui para a delegacia e terminei de fazer minha ocorrência. Fui lá, me apresentei à autoridade policial. Levei a arma cautelar e terminei de fazer a ocorrência. Beleza, tudo fechado. E aí tem aquelas peripécias que a gente está acostumado. Chega no dia seguinte, nesse mesmo dia 4 de janeiro. 4 policiais foram baleados, 3 morreram. E eu sou o único policial que foram, claro, em comunidades diferentes, tá? Eu sou o único policial que fui baleado e fiquei vivo. E aconteceu entre outras comunidades naquele mesmo dia, de confrontos, 3 policiais morreram. Nem estava sabendo disso. Nem estava sabendo. Daí, dia seguinte, aparece no jornal. Primeiro que foi noticiado meu nome na internet como se eu tivesse morrido. Não morri. E aí, no dia seguinte, aparece no jornal que jovem camelô, vendedor de CD, na Uruguaiana, foi morto na comunidade de Mangueira. Aquele jovem lá que efetuou o disparo contra mim. Foi taxado como vendedor de CD na Mangueira. Pô, tá generalizando? Não, não tô generalizando. Existem muitos trabalhadores. A gente tem que ter muito cuidado com o que às vezes é mediado. A gente não sabe qual é a história, só sabe quem vive. Tá na internet isso aí. Tá na internet. Vamos pegar na Vou edição, procurar. Simon. Anota aí pra botar na manchete. Vou procurar. Pegar um print aí, se Tem esse print na internet, quem noticiou também essa notícia foi a Roberta Trindade, uma repórter que faz umas reportagens policiais muito legais. Tá isso, 2014 lá. Ele fala, pô, isso foi mão de Deus. Literalmente. Todos baleados, só você ficou. Claro que na Mangueira só teve eu, mas entre outras comunidades já tiveram outros confrontos. E aí aconteceu isso. Fora outros, cara. No batalhão de choque já quase morri algumas vezes. Em operações na Rocinha, operações em outras comunidades, o Complexo do Alemão. Vamos falar sobre o teu período no choque, né? Vambora. Você entrou para a polícia, participou das UPPs. Quando veio essa ideia de querer entrar no choque, essa oportunidade? Como é que foi? Então, ela veio basicamente como oportunidade. E também já me fala assim, qual a diferença do batalhão de choque para a viatura de rua, para o BOP? O que muda? Vamos lá. Cara, isso é interessante. Então, a minha entrada no choque foi meio que uma oportunidade. Por quê? O choque também, naquele momento, ele estava passando por reformulações, né? O choque é um batalhão gigantesco, aproximadamente 1.200 policiais. Atividades diversas. Então, para falar do batalhão de choque, a gente vai falar do motopatrulhamento, que é o grupamento tático móvel, que o GTM faz, que é excepcional. A gente vai falar da companhia de controle de distúrbios civis, que é a UCD, que na época, quando eu chego no batalhão de choque, era chamada de UCM, controle de multidões. A gente vai falar da companhia tática de patrulhamento urbano, que é o GETAR. E aí, além dessas particularidades, o choque atua em todos esses ramos, seja no patrulhamento de rotina, seja no patrulhamento operacional, seja no confronto em comunidade, seja no policiamento de jogos, controle de multidões. Então, o batalhão de choque é muito rico em atividades. É amplo, né? É muito amplo. Então, se a gente for falar em relação ao batalhão de choque, e aí, cara, o BOP é excepcional no que faz. Excepcional. O convencional, ele é excepcional para o serviço dele. E o batalhão de choque, ele é excepcional para essa demanda. Existe essa necessidade. Em 2014 acontece o quê? Fui baleado em 2014, lembra? Dia 4. Acontece depois de um mês. Eu fiquei 15 dias em casa. E eu ainda com ponto, eu falei, eu tenho que voltar a trabalhar, Uma loucura que bate na gente, né? Hoje eu posso te falar... Ficava agoniado em casa. Ficava agoniado. Eu posso te falar que, se acontecesse hoje, eu ia falar assim, desacelera, garoto. Se eu pudesse falar pro Pablo em 2014, eu falava, garoto, desacelera, calma. E aí acontece em 2014 ainda, isso aconteceu em janeiro, entre fevereiro e março, um amigo de turma, e ele passou para a prova de oficial, ele se formou oficial da polícia, e ele foi designado para o batalhão de choque, e o batalhão de choque estava recrutando policiais para fazer parte do efetivo. Policiais tivessem ocorrência de vulto, policiais tivessem operacionalidade, para quê? Como o batalhão de choque ele tava ali sendo especializado, né? Nem todos os policiais do batalhão tinham curso de especialização,
eu fui convidado para trabalhar no batalhão de choque. E aí fui lá, fui convidado em 2014, entrei, como a gente fala, e eu posso falar hoje, entrei com peito liso, né? Não cursado. E daí comecei a ver umas maiores experiências policiais da minha vida. Trabalhei cara, com fenômenos no patrulhamento. Os caras me ensinaram muito. Caras que eram policiais já há muito tempo. Eu trabalhei com um subtenente, o cara tinha 27, estava fazendo 28 anos de polícia. O cara trabalhou no BOP. O cara participou da fundação do BOP. O cara trabalhou e agora trabalhava no batalhão de choque e aquele cara me ensinou o que era patrulhar. Se antes eu sabia, achava que sabia que era patrulhar, aquele cara, ó, esquece. Isso é patrulha. E ele me ensinou a patrulhar. Eu falei, cara, esse cara, por muitos é tido como um louco, mas eu falo, cara, eu devo muito a esse subtenente. O subtenente Pedro, ele falou, ó, e aí ele usava uma coisa que só depois eu fui entender. Nós não nos chamávamos como nome, mas sim como número. Ele numerava a sua patrulha, ó, você é o 01, o 02, o 03, ele numerava. E aí me chamava ó, o 05, que eu era o quinto na escala de antiguidade. E ó, é assim, faz assim, faz assim. E eu achava aquele naquele momento chato, e hoje eu vejo que aquele cara me ensinou. E aí foi exatamente assim, em 2014 eu entro. E aí, pô, Pablo, você não fez o curso? Fiz. E aí, em 2014 eu entro ainda machucado. E aí eu não falava pra ninguém que tinha feito aquele disparo, poucas pessoas sabiam. Eu entro bancando na dignidade, em 2014. Aí em 2015 abri o primeiro curso. E eu não pude fazer esse curso, porque esse curso era só para quem participava de uma companhia. Aí abri o curso em 2016, abri mais 2 cursos. E eu vou fazer o 3º ou 4º curso. Eu teve o 5º CTPU, o 6º CTPU, o 7º, o 8º CTPU. E aí quando foi no 9º CTPU, que foi o meu curso tático de patrulhamento urbano, curso de patão, eu fui lá e botei minha carcaça para rolo, fiz o meu curso operacional. E aí sim adquiri a gente fala como cursado, a nossa dignidade, ser não só de trabalhar em um lugar, mas pertencer àquele lugar, o pertencimento. E aí coloquei lá o nome na parede lá curso 2017, patamo 216, um antigo aluno 30, e aí eu vou e me formo e aí a trajetória no batalhão só flui. Quanto tempo de curso? Eu fiz em 2017. Quanto tempo foi? Quanto tempo foi? Então, o curso ele começa, no edital eram 45 dias, né? O nosso curso ele passou um pouquinho, dos 45. Foi, comparado com a sugação que você já teve outras vezes, Não, você sentiu dificuldade? Sim, claro. Foi muito ruim para você Claro, aguentar? Como é que foi? Foi muito ruim porque é completamente diferente. A suga de aluno em formação do Cefap é uma. Em relação ao curso operacional é outra completamente diferente. Ali, hoje eu entendo que existem algumas místicas que a gente não pode perder. Você é desconstruído para construir. E aí quando fala assim, que você deixa de ter o nome, eu não era mais o soldado Pérez, o cabo Pérez. Eu era ali um número, eu era o 30. E aí muitas pessoas vão falar, pô, tiraram a tua dignidade? Não, ali eles me deram uma identidade. E aí o 30, e aí passa por todos os momentos. Desde o momento de você, por exemplo, hoje é tranquilo, hoje eu nunca tive problema de raspar a cabeça, eu raspo ela. Tenho cabelo e não gosto de ficar com cabelo, mas aí era navalha. Deus, como é que é? Em vez de dar o cabelo pra mim, de fazer transplante pra ter cabelo... Nada, eu raspo o cabelo de 3 em 3 dias. Agora que eu reparei que tu realmente tem cabelo 3 em 3 dias é navalha. Aí, eu passei ontem a navalha. Meu Deus do céu. E aí, desde passar a navalha, desde você ficar restrito a não ver tua família. E aí você começa a valorizar, cara, as pequenas coisas. Você começa a valorizar coisas que você acha que é absurdo. Você começa a valorizar o que é ir no banheiro. Você começa a valorizar o que é comer uma comida, um arroz com feijão. E aí você come engodo, né? Tá, vamos falar. O que se come no curso operacional? O que é o engodo? Então, cara, o engodo é a nossa ração. O que é naquele dia lá? Naquele dia lá, vem a comida do rancho, vamos supor, um arroz, feijão e fígado. Que algumas pessoas não gostam de fígado e tal. Mas fígado cru ou fígado... É o fígado ali, feito. Feito. É feito. Não pensa que é igual a comida da sua mamãe, é feito. Não é bem fritinho. Não é. E aí você pega aquilo, ó, coloca assim num panelão, coloca assim um saco plástico na mão, mexe aquilo tudo. Com a mão. E às vezes, se tiver um pouco sólido, aí coloca um pouquinho de xarope de guaraná pra diluir um pouquinho e vambora. Arroz, feijão e fígado misturado. Vambora. E tudo misturado. E aí, claro... Comia com garfo, faca, prato? Garfo, faca? Não.
Garfo, faca não. Saco plástico na mão, pegou e comeu. Todo mundo no panelão. Todo mundo no panelão. Panelão no chão, turno em volta do panelão. Oração do patamo. Faz a oração do patamo. Após a oração do patamo, você aguarda. E aí, ordem ao turno. Execução. Vocês têm... Xerife, quer quanto tempo? Ah, senhor, me dá 10 minutos. Você tá de brincadeira. Tem 2 minutos, xerife. Panela limpa. E aí 2 minutos. E panela não limpa e aí a coisa acelera. Aí eu te convido. Um dia passa lá e faz o curso de patamo. E aí a coisa acelera. Só que, cara, são ensinamentos que depois você começa a perceber, cara, pra que isso, né? Só que eu fiquei depois pensando, falei, hoje, quando eu sento na mesa com a minha família, faço a oração, eu falo, cara, que momento. E em 2017 eu não tinha isso. Imagina, em 2017, meu filho mais velho estava com 2 anos e meio, minha esposa grávida do meu segundo filho, com barrigão, eu largo tudo em casa. Eu dou meu telefone e falo assim, ó, dou o cartão do banco, entrego tudo para ela, falo, é isso aqui. Falo para um amigo, que você dá o suporte para um amigo, ó, se ela precisar, ela está grávida, se ela precisar, pega o carro e vai. Esquece da vida. Só para ter ideia, se não me falha a memória, para não ser muito injusto, e nós tivemos aproximadamente 3 liberações em um pouco mais de 45 dias. 3 vezes você vai em casa. Aí vai em casa, arruma material, volta de novo. Vai em casa, arruma material, volta de novo. E isso em várias fases do curso. E aí são várias fases, cara. E falar, aprendi muito no curso. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida operacional. Caramba, cara. A alimentação ali é uma vez por dia? Tem mais? Cara, tudo vai depender da rotina. Não tem regra. Vão ter dias que o turno ele é submetido à restrição de sono. Então, turno acordado. Tem dia que o turno vai ser restrito, e eu tô falando, só posso falar do meu turno. O turno foi restrito à alimentação. Então a alimentação vai ser reduzida. Tem dia que o turno foi restrito à atividade física. Hoje é atividade física até... E aí tem dia que o turno vai ser restrito à marcha. Hoje vocês vão andar até... E aí tu começa a não entender, mas depois quando eu fui operar na comunidade, teve comunidade que a gente teve que acessar, a gente fez uma pernada gigantesca. E não tinha comida. Eu falei, cara, eu lembrei então por que eu passei pela restrição. Entendeu? Passa por uma coisa muito água, você aprende a valorizar a água. Tem o teu cantil ali, teu camelback. Então vai beber a água toda? Sabe quando você vai ter água? Sabe. Se é para comer, come logo. Porque comida é o quê? O melhor lugar para guardar comida é estômago. Comida é estômago. Tem reserva para tu fazer um momento de reserva? Faz reserva. Quando não tem, você aprende a valorizar muita coisa. Você aprende a valorizar que você pode dormir, você pode escovar dente. E aí? Tem que estar barbeado. E como é que barbeia? Banheiro. Banheiro. E aí não existe. Vai se adaptando com as fases do curso. E aí tu vê que na tua vida também, tu às vezes você vai ficar mole, hoje eu não tô afim de treinar. E tu fala, não vou treinar. Cara, como se fosse uma sugação imensa. Tu tava, tu ia. Com roupinha, com tudo. Dependendo da academia, tem ar-condicionado. Tá entendendo? Então, cara, é diferente. É diferente. Eu posso te falar uma coisa. Não existe um policial melhor que o outro. Existem policiais treinados por diferentes atividades. Então, para a atividade do policial especializado, mas ele passa para aquele momento, ele sabe porque passou. Cara, isso é muito, muito, muito gratificante. Depois o cumprimento da formatura, tu fala, caraca. Todo mundo que te olhava fala assim, não vai dar. Aí tem a parte psicológica que é trabalhada a todo momento. Teu instinto de liderança é trabalhado a todo momento. Teu enfrentamento com medo. Você vai deixar de ter medo? Não, você vai treinar. Quando isso aparecer, é isso que tem que fazer. E você já começa a caminhar em cima daquilo que você foi instruído a fazer. Eu acho que a coisa flui. Você sente que mudou muito você ter feito o curso? Muito. Muito. E olha que, eu entro no Batalhão de Choque em 2014. Eu já vivia a rotina do Batalhão de Choque. Já vivia a rotina, eu ia para operações. Você volta diferente? Eu ia para operações, mas eu volto outro. Eu posso te falar que se havia arrogância, ela foi quebrada. Se havia uma prepotência em mim antes... E havia, será? E se havia, foi quebrado. É claro que... Imagina, você está num batalhão de cursados, num batalhão de policiais que pagaram preço para estar ali. E você entra convidado. E aí você vai se achar igual. E eu me achava igual. Depois eu vi e falei, não, agora eu pertenço. Agora eu pertenço. E não é nenhum tipo de arrogância.
mas você pagou o preço. Cara, e mudou muita coisa. Antes eu agia somente instintivamente. E hoje, além do instinto, existe a técnica. Hoje ele fala assim, olha, hoje tem técnica. Hoje eu posso te falar, eu sei que você fazer isso. Como também sei ensinar isso. Antes eu fazia e fazia, vamos que vamos. E hoje muda muita coisa. Pensou em desistir no meio do curso em algum momento? Cara, eu posso te falar que eu nunca pensei no meu curso, sem nenhum tipo de demagogia. Eu nunca pensei em falar assim, eu vou desistir, eu não quero mais. Porque pra mim eu não tinha outra alternativa. Quando eu me coloquei no curso, eu falei, eu tô no curso. Eu perdi a pele da mão inteira. No meu curso, na final da segunda semana, no meu pé, eu tinha perdido toda a sola do pé. Porque eu tinha feito a manutenção errada no meu pé. E aí, quando olhavam pra mim, falavam assim, 30, tu vai pedir pra sair, teu pé não dá. Eu falei, não vou pedir pra sair. É porque fica muito molhado, né? Fica muito molhado, fica muito tudo. E eu dei mole, não fiz a manutenção certa, errei. E aí, errei e pago o preço. E aí, 30, você vai desistir? Eu falei, não vou desistir. Não vou. Tava doente, tinha dia que eu chorava, claro. Tem dia que fala assim, cara, que saudade de casa, e chorava, mas chorava e daqui a pouco, quando ligava o momento, tá no cenário, tu, cara de nada. E aí tem umas fotos no Instagram lá, eu com cara de nada. Eu tava olhando pra onde? Eu falei, sei lá. Tava com cara de nada. Eu entreguei o corpo ali. E aí falava assim, eu só vou preservar minha sanidade e minha alma. Ali. Eu ficava ali, sei lá, eu acho que eu tava orando no momento, não sei. Tava ligado com Deus e eu tava ali. Imagina. Tá ali passando por restrições físicas, por restrições psicológicas, alimentares, todas as restrições possíveis. O que você imagina, tu passa por restrição. Tu fala, quando tu pensa que vai acabar, não acaba. Tu fala, cara. E aí, daqui a pouco, acabou. Quando acaba, só Deus sabe. Mas uma coisa eu guardo o que o instrutor falou. Eu falo assim, por turno, né? Senhores, nada para a marcha inexorável do tempo. Começou? Um dia acaba. Fica tranquilo, vai acabar. O problema Jesus, ele explica até isso, né? Por que teu coração está ansioso? Mateus. Ele fala, por quê? Pode aumentar um pouco a sua altura? Pode mudar as estações do dia? Tu vê, os lírios do campo, ou as aves do céu, não cegam nem ceifam, mas eu os alimento então. Fica tranquilo, um dia após o outro. Cada dia pertence ao seu mal. Os pássaros se preocupam que vão comer, não vai. De alimentar. E o que alimento? Quanto mais vós, homens de pequena fé. Então acho que a fé foi preponderante ali. Cara, tu fez mais algum curso depois desse ou não? Então, eu treinei para outros cursos, né? Mas não fiz. Depois desse eu fiz um curso de socorrista tático lá no BOP. E era um curso um pouco mais técnico, sabe? Não é tanta açúcar, é um pouco mais técnico, porque a gente passou por um momento no Rio de Janeiro que em muitas operações tinham policiais que eram feridos no meio da operação. E a gente não tinha esse parâmetro de paramédico dentro da patrulha. E aí, depois que isso foi inserido, e a gente conseguiu salvar muita gente. Eu não passei por nenhum momento que eu precisei salvar ninguém, mas patrulhas passaram por isso. A gente viu que um policial ali com treinamento de primeiros socorros ali, um policial de socorrista tático e operacional, ele tem muita funcionalidade. Eu fiz esse lá no BOP, durou entre 15 dias aproximadamente, um curso bem curto, mas é um curso técnico muito bom. Ótimo. E aí fiz esse curso lá e depois não fiz mais nenhum. Como? Não por falta de vontade, mas não deu. Pois é, falando nisso, né? Qual é o momento mais difícil você crê que pra você na polícia, cara? Cara, eu vou te falar que o momento mais difícil na polícia é o agora. É o agora, o momento. É o momento. O que está acontecendo? Então, vamos lá. E chegar em 2019, para 2019 eu começo a treinar, eu queria fazer mais um curso operacional. Eu queria fazer o curso de operações especiais. E aí, como? Porque eu entro na polícia, eu entro na polícia, eu não sei nadar. Não sabia nadar entrando na polícia. E aí eu entro na polícia e eu aprendi a nadar. E aí eu comecei a treinar. E aí tinham dois cursos, né? O COESP e o COPC, que é o curso lá do Batalhão de Choque. São dois cursos que exigem água. E eu falei, não, vou fazer o COESP. Eu comecei a treinar, comecei a nadar. 2020 acontece a pandemia, não tem curso. Eu falei, 2021 vai ter. Comecei a nadar, comecei a treinar. E início de 2021, eu comecei a ter muita inflamação no ouvido, muita otite. Mas eu venho tendo otite desde quando eu terminei o curso em 2017.
E aí vem tendo otite, sangramento no ouvido e tal, tem otite. E aí vem tratando com remédio desde 2017 no médico, médico especializado, no médico da polícia, e nunca viu nada, só otite. Mas em 2017 eu comecei a fazer água demais. Ali água. Um amigo, um aluno meu, já era operações especiais, um aluno de jiu-jitsu, já era operações especiais, já era oficial do batalhão lá do BOP. E aí ele começa a me ensinar, e começa a nadar, e quando eu tô, tipo assim, agora vai. E aí tô lá, e aí eu, em janeiro de 2021, janeiro de 2022, eu tenho uma inflamação e começa a descer muita secreção no meu ouvido. E o odor ruim, né? Aí comecei a ir no médico, fui no médico, nem nada, é só otite. Aí caiu de um dia, eu falei, nem nada, acabou o remédio, no médico particular. Aí o médico particular descobre 2 tumores no meu ouvido. Um tumor em cada ouvido. Um tumor no ouvido esquerdo, um tumor no ouvido direito. Já tinha ido em outros médicos Eu já tinha ido várias vezes em atendimento de emergência no próprio hospital. Já várias vezes e tinha sido tratado só com otite. E a médica, existe um tumor, pode voltar lá fazer uma tomografia. Fiz a tomografia e tinham 2 tumores no ouvido. Um em cada ouvido. Ela falou, eu posso te falar que eu nunca vi. Eu já vi tumor desse tipo de tumor, colesteatoma, em um dos ouvidos, mas nos 2 eu nunca vi. E aí eu fui e comecei o tratamento. Qual é o tratamento? Antibiótico. E como é que cura isso? Ele é um tumor não cancerígeno, né? Não é um sarcoma, mas ele é um tumor que ele é agressivo no sentido de ele começa a comer todo o trato auditivo, ele acaba com a tua audição, ele vai comendo todo o trato auditivo, mata o teu nervo auditivo, até chegar nas meninges, aí chegando nas meninges, causar meningite, cegueira e paraplegia. E aí quando o médico descobriu, falou, só tem um jeito, operar. Aí beleza, vamos operar. Eu falei, tem que ser feito? Tem que ser feito, vamos embora. Aí falou dos riscos da cirurgia, só que antes, como lutando, né, eu tinha um desvio de septo. Nariz quebrado, tinha desvio de septo, aí faz cirurgia de desvio de septo. Curou, fez cirurgia de desvio de septo, vamos pro ouvido. E aí, passado algum tempo, faço a primeira cirurgia no ouvido. Tiro o tumor. Tirou o tumor, a minha audição ficou um pouco deficiente no ouvido esquerdo. E aí o tumor reincidiu. E aí mais outra cirurgia no ouvido esquerdo. Só que essa segunda cirurgia é um pouco mais radical. Foi feita uma cirurgia radical, e eles chamam de radical porque tira todo o trato auditivo. Então o ouvido esquerdo tirou todo o meu trato auditivo, não escuto nada. É 0 de audição. E aí 0 de audição no ouvido esquerdo, e aí beleza, recuperação, tratamento médico. Daí eu já estou há 1 ano e meio afastado da atividade operacional. E aí tratamento. E aí comecei a fazer alguns exames, né? Audiometrias. E aí constatou, ouvido esquerdo não escuta nada. Aí fiz a audiometria no ouvido direito, que ainda existe o tumor, e a audição ela baixou cerca de 70%, vulgarmente falando. E aí fiz um exame um pouco mais sofisticado, chamado Bera, que ele começa a colocar eletrodos em você para saber se é só a parede auditiva ou se lá dentro parou de receber sinal. No ouvido esquerdo constatou, não houve sinal nenhum. No ouvido direito, alguns decibéis da via aérea e a via óssea eu não consigo escutar. Daí, resumo, como é que está a vida do Sargento Pérez hoje? O Pérez hoje está tratando da saúde, e aí vendo como é que vai evoluir esse quadro. Posso te falar que às vezes bate uma saudade imensa da área operacional, imensa. Não me vejo fazendo outra coisa na polícia, não sendo atividade operacional, não me vejo. E aí não é nenhum tipo de preconceito, mas eu acho que é algo que arde mais em mim. Mas hoje tratando, e aí hoje eu sou deficiente auditivo, não ouço nada no ouvido esquerdo, ouço praticamente 30% do ouvido direito, e aí uso o aparelho auditivo para estar aí compensando. E aí, aí tu vai falar, pô, Pérez, pô, Pablo, o que acontece então com isso? Hoje eu tenho um pouco de deficiência em orientação, labirintite. Além da labirintite, eu tenho deficiência, sabia? De onde vem o barulho naquele exato momento. Um pouco de lateralidade. E aí, pô, mas então... Como é que foi operar, tiro, saber de onde é que tá vindo, não consegue... Uma coisa os médicos já falaram, hoje eu não posso mais estar na área operacional. Operar. Não posso mais operar. E aí eu vou te falar que esse é o pior momento, não falo da minha vida, mas da minha carreira policial militar. A minha carreira policial militar, um cara que um garoto, né? Que em 2005 ali, viu o filme Tropa de Elite. Fala, é isso que eu quero.
2007 faz o primeiro, 2008 foi o segundo, 2009 o terceiro, 2010 passa, aí se forma e vai para o batalhão. E aí vai fazer essa missão. Chega no batalhão de choque, desempenha todas as funções que você estava acostumado a desempenhar. Está vivendo o auge da sua carreira, está treinando para fazer o curso que, em teoria, fala assim, pô, me realizei. Me realizei como... Vamos começar o stream. Peraí. Tudo rápido da sua nova Essa TV aqui deu ruim, peraí. Ensinei. Volta. Deixa eu só ajeitar aqui a Isso nossa TV. acontece, Aqui. fica tranquilo. Deu ruim. E aí, como eu tava te falando, né? E aí, pô, eu tava me realizando, falei assim, pô, acabou. Tipo assim, fiz esses cursos que eu tava treinando pra fazer, fiz. Acabou, eu tô realizado como policial. Era uma realização pessoal. E eu falei, e aí... Você está pronto para uma nova etapa na tua vida? Hoje eu busco exatamente isso, essa nova etapa. Posso te falar que como policial, foi o pior momento da minha carreira. Mas, pessoalmente, posso falar, tá sendo a melhor fase da minha vida. Você fala, pô, que loucura. Teu sonho operacional parado. Mas a palavra de Deus fala que os sonhos deles são maiores que os nossos. Né? Os pensamentos de Deus são melhores que os nossos. E aí eu falo que foi o primeiro ano que eu consegui passar um Natal com a minha família, o Ano Novo com a minha família, os aniversários dos meus filhos, da minha esposa, aniversário de casamento. Foi a primeira vez que eu consegui, e eu te falo que foi muito Deus, eu consegui fazer uma viagem que eu nunca sonhei em fazer. Eu viajei para fora do país, fui para Dubai. Entendeu? Foi um primeiro momento que eu estou tendo que me redescobrir. Porque eu havia largado tudo, né, para ser só policial. Não que só policial seja pouca coisa, mas eu me debulhado a minha vida toda. Ó, minha vida está entregue nas mãos da Polícia Militar, você é policial. E agora eu estou reconstruindo tudo e falando assim, não, existe aqui, não, então, calma aí, com a minha experiência policial eu posso ajudar aqui. Eu, em concorrência, enquanto eu estava na polícia, eu tive um centro de luta, ajudei jovens e tal, hoje eu doei esse centro de luta para os meus alunos. Tem lá, mas eu tenho, hoje estou preparando para um novo momento. E que novo momento é esse? Eu posso te falar que algumas coisas, alguns projetos estão sendo formados. Eu acho que é exatamente isso que eu me entrego hoje. Ah, mas como é que vai ficar a carreira na polícia? Ainda não sei. Não sei o que vai acontecer, não sei. Eu sei que há uma direção, mas o que vai acontecer, eu estou buscando exatamente essa preparação para viver esse mundo aqui e daí viver novos planos. A esposa está satisfeita que está mais em casa? Cara, ou não? Às vou te vezes falar, não, né? Vou te falar, cara, a minha esposa tá maravilhada, hein? Tá maravilhada porque a nossa vida muda, né? Não que a minha vida não mudou, porque eu vou continuar sendo policial, estando nativo ou reformado, eu sou policial. Mas muda por quê? Porque hoje eu tô família, né? Hoje eu vivo os nossos projetos, a gente tem alguns projetos, e vivo a família. Hoje eu vivo exatamente Deus, minha família e os nossos projetos. E é exatamente isso, pô, tá maravilhada. O marido tá em casa, tá ali, disponível, sabe? Não tem aquela preocupação, tô na madrugada operando. Então, hoje, com certeza, ela tá super tranquila. Imagina, sempre foi uma preocupação para a família você fora operando. Sempre. Imagina. Bom, olhando para trás esse teu período no choque, qual a situação ou ocorrência no choque mais marcante para você? Cara, nós tivemos algumas. Eu posso te falar que uma operação que marcou bastante a minha vida foi a gente de folga. Estava de folga comprando material. Isso era 2018. Aproximadamente, eu acho que é 2018 ali. De folga comprando material, né? E aí, pô, eu estava recentemente formado, né? Formei em 2017, 2018. E existia um camarada, um canga meu, o 60, o soldado Chaves. E aí o soldado Chaves estava de serviço no dia. E o dia era... Chaves é o Rodrigo? Não. Tem o Chaves que é fortão. Não é se esse, não. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Isso aí é outro. Acho que ele é do choque também, se não me engano. Então, mas esse Chaves, o batalhão de choque estava em operação na comunidade da Rocinha. E o Chaves foi, operação com a patrulha dele, o Chaves foi baleado. E aí, o Chaves foi baleado e
Durante o curso, eu tinha um canga, a canga sempre é a numérica mais próxima. Tinha um canga desistiu, outro canga desistiu. No fim de tudo, grudei nele, eu tava xerife de turno, falei, cara, vamos, eu tô meu subxerife, vamos junto. Ele, vamos junto. A gente fez um pacto ali, faixa preta também, eu já era faixa preta, ele faixa preta também. Então, tipo assim, uma sintonia fora do comum. E aí esse camarada operando na Rocinha foi baleado e no dia seguinte ele entra em óbito. Putz. E aí eu falei, caraca, nunca tinha perdido ninguém assim tão próximo. Não tava na patrulhamento, mas perdi. No dia seguinte, toca operação, comunidade da Rocinha. E a gente subiu a Rocinha. A gente operou na Rocinha. Naquele dia, foram aproximadamente, se eu não me engano, 8 fuzis apreendidos. Foram alguns artefatos explosivos, drogas, tivemos algumas ocorrências de vulto. E eu acho que naquele dia foi um dos piores dias, porque eu passei por onde o Chaves foi baleado, e aí eu falei, cara, meu camarada foi baleado aqui. Então aquilo ali, você agiu de forma emocional? Não, claro que não, completamente técnico, buscando sempre o objetivo, que era deflagrar a atividade ali do tráfico de drogas, reprimir mesmo. Mas naquele dia eu falei assim, cara, isso aqui não é só pela polícia, não é só por mim, mas é em memória desse camarada que deu o sangue dele pela sociedade. E eu falei, então esse camarada vai ter o nome dele honrado, a gente vai fazer uma ocorrência, vai dar um atraso no tráfico de drogas. E eu falo que esse foi um dos piores dias. Depois disso a gente operou várias vezes na Rocinha, em momentos que ficamos, descobriram que a gente estava patrulhando em uma casa, vagabundos, e eu vou usar um termo que a gente usa, derreteram a casa com disparos, derreteram a casa na bala, te olhar e só buraco. Hoje é cenário de guerra. A gente fala muito sobre a guerra que está tendo na Rússia, né? Guerra da Rússia com a Ucrânia, mas no Rio de Janeiro o policial ele vive cenário de guerra todo dia. Principalmente o policial de batalhão especializado. Vai lá o BOP, vai lá o choque, o BAC com suas especificidades, o GAN dando apoio na aeronave. O policial convencional que faz esse enfrentamento em comunidade também. Quando a gente enfrenta é o poder do inimigo e a gente sabe que eles estão se armando cada vez mais. Isso pra gente é impactante. No período que tu sente que o crime só cresceu ou teve algum momento que deram uma parada? Ou só cresce? Posso te falar que hoje a criminalidade ela cresce. E hoje é um sentimento, tá? E aí, hoje o sentimento que eu tenho é que a criminalidade ela vê a legalidade. Ela vê legalidade no ato que ele pratica. E a gente vai falar por vários setores políticos, e do legislativo, do judiciário, e a gente não vai entrar em nenhuma dessas searas, mas a gente entende que hoje parece que esses indivíduos, a criminalidade, ela está sentindo que tem uma representatividade, sabe? E aí a gente não vai entrar em mérito, em nenhum tipo de viés, mas ele olha lá para cima, para o poder máximo da nação e fala assim, estou representado. E isso é difícil. E aí a gente sabe que eles estão crescendo, estão se armando, estão ganhando território. E aí o que se fazer? Não sei. Mas a política pública em relação à parte de segurança está sofrendo porque, eu posso te falar, eu tenho colegas que estão lá desempenhando o papel ainda não batendo de choque. Esses colegas estão lá e falam, pô, 30, tem dia que é difícil, irmão. A gente está saindo, só que a gente está agindo ali e às vezes a gente sabe que a gente esbarra num bloqueio e mesmo assim a gente desempenha um trabalho. Então a criminalidade hoje, na minha concepção, ela tem crescido e crescido muito. Realmente. E a relação com as outras polícias? Polícia Civil, aqui como é que é? Tem parceria, tranquilo? Cara, eu nunca tive problema nenhum. Seja com a Polícia Civil, e aí até a inspetora que fez o podcast aqui contigo, a Ana Rabelo, lá da DH, cara, toda vez que a gente precisou de alguma ocorrência na DH, sempre muito bem atendidos, sabe? E todas as outras delegacias, seja especializadas ou delegacia diária, muito bem atendidos, nunca tive problema nenhum em relação a isso. Eu acho que quando você está agindo ali corretamente, quando você está agindo com toda a educação, você consegue ter essa camaradagem, né? Cara, nunca tive problema, nem com a Polícia Civil, nem com o policial convencional. Aí tem sempre aquela pergunta, mas tem essa rixa do policial especializado, o policial convencional. Cara, eu nunca vivi isso, não. Sabe por quê? Tem muito guerreiro no policial convencional. Eu falo que
Batalhão especializado, a gente tem uma técnica, a gente tem um armamento diferenciado, a gente tem tudo. Mas o convencional, os caras, eles estão ali, dão sangue, literalmente, sabe? O cara vai atuar num batalhão que fica na zona norte ali, zona oeste. O cara tá ali, atuando no batalhão, tem comunidade lá, o cara tá tendo que operar, tá tendo que fazer, e o cara faz o serviço dele. Então eu acho que sempre tem que haver essa relação de cooperatividade. E aí eu acho que isso aqui no Rio, pode ser que alguns anos atrás não havia tanto, mas hoje acho sempre há operações conjuntas. Já como no Batalhão de Choque, fiz operação conjunta com a Polícia Civil, fiz operação conjunta com a Polícia Federal. Então, fiz operação conjunta com a especializada da Civil, com a Core. Então acho que isso sempre flui aqui. Show. Cara, a questão que muita gente fica com medo de entrar, às vezes aqui até quem está estudando, até você falou um pouco disso, né? De você botar os teus valores dentro da polícia, né? Você é crente, mas entrar na polícia, vai fazer as coisas certas. Tem muita gente que tem receio de entrar por conta de corrupção. Ah, vou ser obrigado a me corromper, senão não vou conseguir sobreviver na polícia, enfim. O que você poderia dizer sobre isso dentro da polícia? Cara, em relação a isso, princípios são inegociáveis, sabe? Se há na nossa mentalidade, eu não vou entrar porque eu vou me corromper, na verdade a gente já está corrompido, sabe? A gente tem que entender que o policial, ele é um cidadão que sai de dentro da sociedade. Só que, se eu entrar na polícia eu vou me corromper? Cara, não vai. Não vai. Ele não vai ser obrigado nas não vai ser obrigado, falar, não. Vou ser obrigado ou vou ter que sair da polícia. Não vai ser obrigado. Não existe isso. Não existe isso. Então você está dizendo que não existe corrupção. Não, estou falando que não existe. Estou falando que ninguém é obrigado a nada. Não recebeu proposta? Alguém já quis vir para cima de gente com alguma Então, cara, coisa? proposta a gente recebe... Não estou falando proposta de... Vocês prendem muita relação gente, à patrulha, né? Mas, claro, já prendemos muita gente e fala assim, cara, me libera que a gente pode... Pô, não tem uma conversa, não tem um acerto, não tem. Não tem acordo. Existe um Charlie Mike, uma canção militar, que não tem acordo entre a foca e o tubarão. Não tem acordo entre o predador e a presa. Não tem acordo entre a legalidade e a ilegalidade. Então, não é, toma isso aqui e me libera. Já veio gente Já querendo veio, falar, nós já fizemos uma prisão e na condução desse preso veio alguém propor para poder soltar o preso, né? Fizeram uma corrupção passiva ali. E tentando fazer a corrupção, e aí a gente, não, tudo bem. Naquele momento, tudo bem. Não, beleza, vamos conversar. E quando a pessoa executou o ato da corrupção, a gente está preso também. E aí foi promoção, né? Prendemos um, ganhamos 2. E é exatamente isso, sabe? Pague um, leve 2. Não tô te falando, eu não vou ser falso humorista falando que não exista. E aí, se existe, eu acho que cada um dá conta dos seus próprios atos. Eu tô falando que ninguém é obrigado a se corromper na polícia. E aí, se você tem os seus valores, leva os seus valores. Eu acho que isso é o que importa. Eu acho que essa é a máxima. Eu acho que tem que ser mantida essa postura, tem que ser mantida essa filosofia, sabe? O policial, ele não é um extraterrestre, mas ele está ali para fazer com que ali ela se cumpra. Cara. Teve um podcast que eu acho que foi com o Chuck. O Chuck da Rocinha falou que ofereceram 500 mil para ele, cara. Sim. Para liberar aqui. Pegaram um cara grande, né, da comunidade lá, da facção. 500 mil, pensa, cara. Tá louco? Tem, claro que tem. Calma, não foi uma ocorrência minha, eu não estava nem no batalhão nessa época. Mas imagina, quando prenderam o NEM da Rocinha, o Batalhão de Choque fez a prisão do NEM da Rocinha. Imagina o quanto deve ter sido foi feito. o pessoal do Choque. Foi o Batalhão de Choque, foi uma equipe do Batalhão de Choque naquela época. Imagina, sabe? E claro que vai existir. Assim como existem muitos cidadãos reclamando, mas o policial é corrupto. Mas quando você anda com seu carro com documento ali não legalizado, você chega para ele e pergunta se não tem como dar um jeitinho. Então não é ele, você que está. Então a sociedade é corrupta. Então vem com essa demagogia, sabe? Imagina, teu carro não está em dia, foi apreendido, você vai perguntar se tem jeitinho. O jeitinho que tem foi apreendido, paga o documento do seu carro, vai lá no depósito e retira o carro. Sabe? E é exatamente isso. Regras. E sempre vai ter isso em todo setor. Assim como alguém quer passar a fila do banco, e assim como alguém quer falar para o médico para ser atendido na frente, sempre vai.
Acho que a sociedade, ela tem esse germe, né? Sim. É a síndrome do Adão caído, que só volta a tomar a normalidade quando vem o novo Adão, que é Jesus, e muda o caráter. Isso é questão de caráter, questão de personalidade. Então, se você mantém o seu caráter ilibado, então pode deitar no travesseiro. Eu acho que isso é a melhor coisa. Você chegar da sua casa, serviço dentro do travesseiro, você não tem medo que alguém vai bater na porta, você não tem medo lá das 6 horas da manhã com o mandado judicial. Você deita e fala assim, estou cumprindo a missão. Já teve que prender outro policial? Não. Já aconteceu alguma vez? Não. Nunca prendi nenhum policial. Nunca tive que passar por esse tipo de situação. Só a abordagem, acho. A abordagem é normal, né? Assim como eu também já fui muito abordado na rua, eu acho que é indigno e é interessante. Tem que se fazer. Tem uma reclamação muito grande da sociedade. O policial me abordou com arma em punho, com fuzil apontado na minha direção. Claro, ele vai apontar o quê? Flores? Imagina, a abordagem ela tem que ser técnica, tem que ser enérgica, ela tem que mostrar que ali é um policial de serviço. Porque eu não sei quem está dentro daquele carro com o seu filme. Eu já fui abordado, já. E aí eu fui abordado, tudo bem, camarada, boa noite. Policial também, tô armado, família aqui, mãozinha para fora. É só isso. As ordens. Mãozinha, mão tá para fora, desembarca, vou desembarcar, tô indo devagar, calma aí. Tô armado, a arma vai ficar aqui no banco do carro. A identidade está aqui no banco do carro. Minha família vai descer. Sempre verbalizando, o policial vai verbalizar. Só que a partir do momento que eu faço algum tipo de resistência, então, calma aí, o que está resistindo? Então, nunca tive nenhum problema. Sim, tem que ser, né? Mas você já teve algum policial que você abordou que não gostou da abordagem? Já, e a gente explica, né? A abordagem do... O batalhão de choque, ele faz patrulha, né? A abordagem do batalhão de choque é uma abordagem muito técnica. Tem um padrão de abordagem. A gente aprende isso no nosso curso. E aí, o nosso padrão de abordagem tem também uma energia um pouco maior. Enérgico. É enérgico. E aí tem que ter força, gesto e duração. O cara chega a se tremer. É enérgico, irmão. Porque se tiver errado, aí elimina qualquer tipo de tentativa. Porque se o cara tentou, ele tá ali pra vida ou morte. Ele tentou porque ele viu que ia dar problema. E aí já teve. Cara, não precisava ser tão enérgico assim. Seu colega, como é que eu vou identificar que você é colega? Imagina você, Cauã, policial civil, tá lá portando a sua arma, como é que eu vou identificar que você é colega? Eu tô fardado, eu tô identificado. E você? Mas já abordou algum superior? Já. É por toda educação. Cidadão, boa noite, desce do carro. Tudo bem, o senhor pode descer do carro, por favor? Desce do carro. Mas eu sou... Tudo bem, desce do carro. Identidade, por favor. E aí, depois da identidade, fuzil cruzado no peito, preste devido à continência, boa noite, obrigado. Desculpa incomodar o senhor, obrigado pela cooperação. Continue. Abordar superior continue. Mas aí levou na boa. Leva na boa. Eu acho que... Tem que levar, né? Na verdade, tem até que reconhecer. Essa é a instrução, sabe? É a instrução. Essa Muito bem, seguiu a instrução. Muito bom. E aí, cara, eu acho que se o policial passar por um problema desse, eu vou falar com o senhor. E aí coloca lá, abordei o superior tal, desse jeito e ponto. E tudo bem. É o que eu falo, tá seguindo o que tem que seguir. Então, relaxa e continue. Não tem o que temer, entendeu? Aquele ditado, né? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Então, quem faz o bem, não tem o que temer. Só continue. Perfeito, irmão. Pablo, vamos agora para o quadro do Café com a Polícia chamado Tiro Rápido. Vamos embora. Não sei se você já olhou como é que funciona. Já. Então, vou falar uma palavra, vou falar uma frase, vou fazer uma pergunta e você responde com uma palavra ou com uma frase. Sem explicar. Polícia é? Tudo. Ser policial é ser? Cara, é ser perseverante. Como diz o lema do meu curso, é perseverança dos bravos. É abdicar, existe uma Charlie Mike que fala, é como uma religião. Você abdica de muita coisa para cumprir a missão e cumprir com êxito. O que eu mais gosto da polícia é? Cara, eu posso te falar que a atividade policial ela é apaixonante. O que eu menos gosto da polícia é? Hoje o que eu menos gosto da polícia talvez seja a falta de liberdade para exercer a atividade policial. Um motivo para ser policial? A realização de sonho. Um motivo para não ser policial? Pensar que é só um emprego público. Se você pensa que polícia é emprego público e é só para um concurso, aí não, escolhe outro. Policial bom é policial?
policial que faz aquilo que é determinado, que cumpre a missão. Bandido bom é bandido? Bandido bom é bandido neutralizado, seja ele preso ou aos costumes, de acordo com o que ele quiser. Se eu voltasse no tempo, eu... Seria policial. Show de bola. Você passou pelo tiro rápido. Você falou do bandido neutralizado, aos costumes. Você já viu algum cara nessa tua trajetória que você prendeu alguma coisa e depois foi realmente tentar seguir uma vida honesta? Cara, eu posso te falar que eu nunca acompanhei, não. Eu nunca acompanhei. Já efetuei algumas prisões, mas eu entendo, Cauã, que quando eu efetuo a prisão do meliante, ali não é o Pablo fazendo a prisão do Manel. Não é nada pessoal. Eu estou prendendo alguém que descumpriu a lei. E se daí ele quiser migrar para a vida honesta, eu já vi pessoas que eram do caminho não honesto, praticavam crimes, que não fui eu que prendi, mas hoje eles vivem uma vida digna. E aí também posso te falar que eu acredito na regeneração do ser humano. Isso eu acredito porque, biblicamente falando, isso existe. Eu posso te falar, eu conheço pessoas que eram, sim, do mundo das drogas, e ali do tráfico de drogas. E depois que viram a verdade à luz da palavra, hoje são homens de família dignos e de caráter. Posso te falar que eu tenho um camarada desse bem próximo. Que legal, cara. Isso é bom demais. Você já foi ameaçado alguma Já. vez? Alguém já quis Já. pessoalmente fazer alguma coisa? Como é que foi a tua reação? Como é que você fica com isso, Então, cara? numa ocorrência que nós fizemos, eu não vou entrar muito em detalhe, mas Tá. nessa ocorrência houve uma neutralização e mais 6 prisões. E aí depois dessa ocorrência ela gerou um pouco de repercussão. Depois dessa repercussão, não só eu, mas como a guarnição toda, ela foi ameaçada. Como é que chega essa ameaça? Cara, essa ameaça ela chegou por telefone e a gente comunicou ao serviço de inteligência. Essa ameaça chegou por telefone. Essa ameaça chegou por vozes girando e chegou e começou a chegar e daqui a pouco tu sabia o teu nome, estava em todos os lugares. Chegou um ponto da gente, desse momento dessa minha guarnição, a gente tem um histórico, né? Que fica lá o teu registro nos arquivos. A minha guarnição e eu, a gente teve durante um tempo. Ali só tinha o teu nome, não tinha endereço, não tinha nada para que fosse preservada a nossa integridade. Mas já chegou, e chegou só porque a gente cumpriu a missão. Mas chegou e depois de um tempo isso foi sendo diluído e cessou. O serviço de inteligência deve ter identificado. Com certeza. O que aconteceu, né? Eu não sei qual foi o trâmite que foi tomado, mas o serviço de inteligência com certeza ele tomou ciência. Mas você mudou alguma coisa na sua vida, na sua rotina, depois que ficou Sim. sabendo dessa ameaça específica? Claro. Depois, a minha vida já sempre foi muito regrada. Sim. E aí depois que a gente toma cuidado com tudo. A gente começa a ver, cara, vou evitar transitar por tal lugar. Redobrou a atenção? Sim. Avisou a família ou não? Não, claro que tem que avisar. Avisou. Eu acho que a gente, enquanto policial, a gente pode não participar em todas as ocorrências da nossa família. Fato. Você não tem que fazer. É parte da tua profissão. Mas a partir do momento que chega nesse nível, fala assim, amor, tá acontecendo isso. Aí, pai, mãe, tá acontecendo isso. Você tem que avisar por quê? Porque aí você evita, né, que eles também te coloquem, vamos no aniversário do fulano, quem tal lugar. Primeiro que eu odeio ir para um lugar que eu não tenha domínio para onde eu tô indo. Onde é? Falou que é perto de tal lugar. E aí eu falo, isso já começa a mexer. Eu te falo, o policial ele muda, né? Então, se eu não souber para onde eu vou, o roteiro, para onde eu vou, como vou, que horas eu vou, e se vou, são até umas perguntas operacionais, né? Se eu não souber isso, eu fico assim, caraca, eu não quero ser surpreendido. Eu acho que a gente foi treinado para isso, né? Para surpreender e não ser surpreendido. É isso aí. Para finalizar, Pablo, que recado você teria para dar para quem um dia como você quer ser policial? Cara, se é o teu sonho ser policial, se você vive isso e você sente que toda vez que você vê uma atividade policial, você vê que isso bate forte, segue o teu sonho. Nada é impossível para o seu sonho. Mas, como eu escutei, mas você é crente. Seja a diferença quando você entrar. Mas você não pode. Não, você pode. Você pode fazer tudo o que você quiser.
Agora, pensa numa coisa. A polícia é um estilo de vida. A polícia é um sacerdócio. Então, se você quer ser policial, entenda que toda a sua vida vai mudar. Esteja disposto para fazer sempre o bem. E fazendo isso, você só vai escutar uma palavra, vai e vença. E por vencido que eles nunca te conheçam. Continue. É isso. Boa. Tá bom? Meu amigo, Obrigado. Obrigado demais Tamo pela junto. presença aqui no Café com a Polícia, foi top. Quem quiser te achar, te mandar uma mensagem, como é que pode te Quem encontrar? quiser achar, vai lá. Meu Instagram é aberto, é Pablo P. Pérez. E tá lá aberto. Aí tem a rotina normal, rotina de um pai, a rotina de um policial, a rotina de um servo de Deus está ali. E é uma pessoa como você. Entende isso? O policial é uma pessoa como você. Então vamos embora. Maneiríssimo. Obrigado, meu irmão. Você que veio até aqui, comenta, vem até aqui e fala o que você achou da entrevista, né? Deixa o like no vídeo, compartilha com a galera e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Mais algum recado, Simon? Não, irmão, esse daí. Então fechou, rapaziada. Essa foi a entrevista de hoje. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.